minha gente. Boa noite para quem tá ao vivo aqui com o podcast ManduCast no Terra do Mandu. E uma boa tarde, um bom dia, boa madrugada para você que nos acompanhar nos tocadores na versão gravada e que dá para você participar do mesmo jeito, tá? Pode comentar e virar à vontade. Oi, Uira. Oi. Você acredita que agora que eu percebi que quem tá acompanhando a gente por vídeo, se eu não me engano, eu tô com a mesma camisa da semana passada. Será que o povo vai pensar que eu não tomo banho? Vai achar que foi no mesmo dia? Eita, Giovana, ele agora toma, que eu reparei. Viu, gente? Gente, tá um roupa foi feita pra lavar, a gente tá tomando viu? 2 banhos por dia. Se alguém quiser vestir a gente, pode mandar uma mensagem aí pra gente. Muito bom, é isso mesmo, divulga a sua empresa aqui, né, no ManduCast. Fui alterar o ManduCast dessa semana com o da semana passada, que eu vi que eu tô com a roupa parecida. Vixe! Não é por nada, não. É tendência, gente, é tendência. Lá em casa tem um conjunto de roupa de cama. É que eu tenho 4 camisetas iguais. E eu dei pra Lavínia há um tempo atrás, mas a gente ainda usa, da Monster High, é nesse tom de roxo pretinho. Que delícia. Nayara, como é que foi sua semana? Graças a Deus foi boa. Depois, a gente pode falar que depois da tempestade as coisas começam a acalmar, a bonança, né? Não, mas nesse caso a gente espera que venha a bonança para aquele pessoal que foi afetado. Que justo, só pra deixar claro, o podcast da semana passada, foi bem no meio da chuva. Comentando aqui da chuva, a gente estava ao vivo. Sabia que ia chover em Pouso Alegre, mas ninguém esperava que seria daquele jeito. E aí a nossa equipe estava afinco enquanto nós estávamos aqui, eles na rua, acompanhando, e a gente trouxe toda a cobertura. Mas hoje, graças a Deus, está um dia mais tranquilo em Pouso Alegre. Quente! Uhum. Nossa senhora. Ainda bem que tem ar-condicionado aqui. E quente também é o nosso papo de hoje, que a gente está entrando no mês da mulher. Amanhã já é dia 1º de março. Para quem está nos ouvindo pelos tocadores, o programa está sendo veiculado ao vivo na data de 29 de fevereiro. Ano bissexto. Isso, ano bissexto. Ô diazinho que não acaba, hein? Mas a gente vai falar justamente sobre o combate à violência contra a mulher. Infelizmente, dados demonstram que cada vez mais vem subindo o número de casos de violência, né? E a gente precisa falar sobre isso. Agora, para falar, nada melhor do que das pessoas que estão engajadas nesse assunto e podem dar dicas para você que está acompanhando o podcast, porque é assunto para todo mundo saber. Quais as ferramentas que a gente tem para combater a violência contra a mulher, como que você pode intervir numa situação e também, claro, se você é vítima, como que você pode buscar socorro, ajuda. Então é nessa hora que a gente chama elas, a delegada regional de Pouso Alegre, a Estela Pires. Gente, é a doutora Estela Pires, mas ela autorizou chamar de Estela hoje. Não nos cancele já. E a Jaqueline Fortes também, que é psicóloga da Superintendência Regional de Ensino aqui de Pouso Alegre. Boa noite, meninas. Boa noite, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês essa noite, né? De muita experiência, muita troca de informação. E a belezinha, elas falaram juntas, né? Elas vieram com a roupa sem combinar, roupa preta. E ainda falando assim, ó, todos uníssonos. Na verdade, eu queria agradecer também o convite, porque é um tema muito relevante. E agora, mês de março, né? Com o Dia Internacional das Mulheres. Então, agradecer e poder conscientizar um pouquinho a população sobre esse tema tão relevante, né? E pra gente é um prazer, né? Pra quem não sabe... Agenda fechada da Estela, é difícil. A Estela, gente, ela é a primeira... Tocar nesse assunto, porque já que a gente tá falando de mulher também, é relevante destacar. A Estela é a primeira delegada a assumir o comando da regional inteira de Pouso Alegre. Desde quando ela assumiu esse posto ano passado, a gente tá tentando uma vaguinha na agenda. Só que como são muitas cidades para comandar, então o trabalho é multiplicado. E eu queria antes que você comentasse um pouco, então, desse seu trabalho, que tem também a Delegacia da Mulher dentro da Delegacia Regional. Quantas cidades você, vamos dizer, toma conta? Na verdade, desde fevereiro do ano passado que eu fui nomeada, está sendo um desafio muito grande, porque é um serviço um pouco diferenciado que eu vinha, um pouco não, bem diferenciado que eu vinha já acostumada. Antes eu mexia com inquéritos, né, apuração de autoria e materialidade delitiva. E hoje, basicamente, eu mexo com gestão, com organização. Então, é totalmente diferente do que eu estava acostumada. Então, já tem 1 ano, já aprendi bastante. Então, desculpa aí pela agenda, que realmente no começo foi um pouco complicado. E foi já no mês das mulheres, né? Então, realmente a agenda se estendeu um pouco mais. Foi bem bacana para mim, porque é uma honra, né? E eu acho que a gente acaba, sem querer, inspirando outras mulheres. Porque a polícia, a área de segurança pública, ainda é um ambiente muito masculino. Ainda tem um certo preconceito dentro da instituição, no sentido de ser um ambiente masculino. Só que hoje,
depois que a pessoa entra nesse ambiente, a gente vê que realmente está mudando, porque no último concurso a gente teve, por exemplo, mais 50% de mulheres entrando na parte de inspetoria, né? Então, as mulheres são muito dedicadas para estudar. Então, acho que os concursos têm cada vez mais mulheres. Nós somos um número maior, né? Então, acho que isso também é levado em conta. Então, tem sido um desafio muito grande, mas estou com uma equipe também maravilhosa aqui em Pouso Alegre. Nós temos a Delegacia de Mulheres, que hoje ainda funciona dentro da Delegacia Regional. É um projeto futuro que ainda demanda muita coisa ainda, mas é uma coisa que está nos planos da gente ter um ambiente todo integrado com o Estado, com prefeitura, com entidades civis, para a gente estar recebendo essa mulher da melhor forma possível. É um sonho antigo que eu lembro, né? Que já tinha isso em propostas de governo aqui municipal anteriores, que não deu para concretizar ainda. É que demanda realmente uma estrutura sistemática de vários órgãos e instituições. Então, eu acho que a dificuldade é um pouco essa, mas assim, a longo prazo, eu acho que, se Deus quiser, vai se concretizar. Você comentou sobre o número de mulheres que está sendo ampliado dentro da Polícia Civil de Minas Gerais. A gente vê isso com muitas delegadas. Eu lembro que eu te conheci, gente, lembrando que voltando no túnel do tempo na memória, há muitos anos atrás, porque há mais de 10 anos eu trabalhei em Santa Rita do Sapucaí. E eu te conheci como delegada, e você tomava conta sozinha da delegacia, que depois foi assumida pelos delegados Rodrigo Bartoli, que hoje é isso, que é atual delegado de homicídios de Pouso Alegre, e o Dr. Mário, que depois ficou titular da delegacia lá de Itajubá. Então, assim, eles também faziam um ótimo trabalho. Sim. Eu acompanhava de perto, e você também. Mas, assim, eu lembro daquela época de eu te vendo. Nossa, olha lá, eu não te conhecia pessoalmente, fui conhecer nas reportagens, né? Uma mulher nos representando à frente de uma delegacia, né? E assim tá sendo... E é bacana isso, né? Eu brinco que quando eu cheguei em Santa Rita, tinham 3 delegados. Aí eu cheguei e foram embora os 3. Aí eu fiquei sozinha. Aí eu fui embora de Santa Rita, eu vim transferida para Pouso Alegre, foram 2. Eu falei, gente, como assim, né? Tá vendo? O que vocês têm contra mim? Não tô entendendo. Exatamente. Mas aí você tem que ver pelo outro ponto. Ela dá conta do serviço de várias pessoas. Vale por mais. A gente tem que pensar dessa forma, né? Ver o copo cheio. Positivamente. Vamos ver o copo cheio. É a evolução da mulher, né, na sociedade moderna hoje, né? E é muito importante a gente trazer a Jaqueline também, porque na minha analogia, a gente tem a pessoa que encoraja e a gente tem a pessoa que protege. Então a gente tem as duas vertentes que eu acho que pra gente amarrar essas pontas que ficam soltas. Jaqueline, como que começou a sua trajetória na psicologia? Hoje você tá num cargo que exige muita responsabilidade da sua parte, que você é linha de frente. Como que você tem lidado com isso? Como que você surgiu, por exemplo, em gestões? Como é que se deu a sua história? Explica um pouquinho pra gente. Sim, é muito desafiador, né? Tá assim, chegar onde eu cheguei. Eu sempre trabalhei, desde quando eu formei na educação, sempre gostei dessa área, né, da educação, toda a minha formação, 15 anos já, dedicada à educação. Mas né? Em psicologia mesmo. Em psicologia, né, a psicologia, mas voltada para a educação, atuando dentro das escolas, né. Já trabalhei em municípios, estados, e graças a Deus, né, estou aqui hoje dentro da CRE, da Superintendência Regional de Ensino do Estado, aqui de Pouso Alegre, né? Já vai fazer 2 anos. E eu entrei com a lei nova, né? Muitas pessoas não conhecem a lei, que é a lei de 2019, que fala, né, que o psicólogo e o assistente social, ele tem que atuar ativamente, né, dentro da educação, acompanhando as nossas escolas. Então, assim, tem sido muito desafiador, porque até então as pessoas não conheciam como que era feito o nosso trabalho, como que a gente, para passar isso, estruturar tudo isso dentro das nossas escolas, né? Mas tem sido, assim, fantástico, o resultado tem sido muito positivo, a gente tem uma equipe muito boa, a superintendência, ela dá todo o suporte que a gente precisa, e a gente consegue passar isso, né, para os nossos diretores, para os nossos professores, especialistas, né, e uma... né, das nossas ações que nós estamos fazendo, vai acontecer agora nessa semana, né, com vários parceiros. E então está sendo assim uma trajetória bem incrível mesmo, né? E até para a sociedade conscientizar que hoje, dentro das nossas escolas, né, estaduais de Pouso Alegre, tem, né, esses profissionais que estão atuando ativamente. E para o pessoal entender, é que assim, vocês têm um núcleo que é dentro da superintendência, que fica aqui na Avenida Vicente Simões. Só que esse núcleo percorre as cidades de acordo com as demandas, né? Isso. O núcleo, então, formado por assistentes sociais e psicólogos. Para atender quantas cidades?
Então, por enquanto, na verdade, a nossa regional, ela atende vários municípios, né? A nossa CRE. Mas, assim, nós estamos atuando dentro de Pouso Alegre. Então, nós temos 2 equipes, de 2 psicólogas e 2 assistentes sociais. Então, nós somos uma equipe itinerante. A gente fica na superintendência, porém, a gente... né, tem todo um calendário que a gente vai seguindo nas nossas escolas. E de acordo com a demanda, a escola precisa, a gente acaba indo também, né, fazendo a visita, percorrendo as nossas escolas de acordo com o que eles precisam, ajudando, levando informação, enfim, né, tudo que... atendendo todas as demandas de dentro da escola. Então, nós somos uma equipe itinerária que... né, de acolhimento, né? Hoje mesmo você veio de Bela Vista, né? Eu sou de Cariaçu. Mas eu trabalho de Bela Vista. Eu trabalho lá no Bela Vista também, que eu tenho a clínica lá, né? Tava na prefeitura de lá também, então acabo ficando nessa vida cigana. Nessa vida itinerante aí, né? Itinerante é mais bonito, amigo. Itinerante então é mais bonito, é né? Acabo ficando nessa vida itinerante, percorrendo, né? E realizando os nossos trabalhos aí, trabalhando nas semanas e atendendo, levando informação, ajudando os nossos alunos, famílias, enfim, a todos que precisam, né? E tem sido muito gratificante mesmo. Gente, vocês conheceram um pouquinho das nossas entrevistadas. A gente vai entrar a fundo agora no tema da questão da violência contra a mulher. E eu gostaria que vocês participassem. Então, quem está online com a gente, aí no ao vivo, pelo YouTube, o chat aqui do Terra do Mundo tá liberado. É só vocês comentarem. Se quiser, não precisa se identificar. Sim, né? Tem aí, quer entrar como convidado e assistir, para não colocar nome nem nada. Pode mandar no nosso Manda o Zap. Pode. Manda o Zap também é bem seguro, porque às vezes a pessoa quer comentar no chat, pode mandar no nosso Manda o Zap, que eu tô com as linhas abertas. Certo, porque às vezes se você passou por alguma situação de agressão, alguma coisa que você gostaria de falar, manda pra gente uma mensagem no 35 30 25 0138. 35 30 25 0138. A gente não vai revelar a sua identidade, mas vai colocar a sua dúvida, o que você quiser desabafar aqui na nossa roda de conversa. Venha ser aí o quinto participante. Isso, coloca o foninho. Qualquer coisa, se alguém perguntar o que você tá assistindo, a gente tá falando de BBB, tá? A gente tá falando uma fofoca. Não, porque aí dá pra levar, né? Não, ela não é delegada, gente. Ela é uma moça aqui, colunista, entendeu? São mas pode ficar à vontade, óbvio. Mas pode comentar aí, ficar à vontade, porque eu acredito que grande parte das dúvidas talvez não tenham sido esclarecidas justamente porque as vítimas às vezes não têm coragem de falar sobre essa dor que às vezes está vivendo, né? A gente sabe que tem uma quantidade vasta de violências que são caracterizadas violências na lei e que muitas vezes a mulher nem sabe que está passando, né? Eu queria entender... Ela acha que aquilo talvez seja normal. Sim. Antes só queria aproveitar, falar que a gente está falando de construir redes, né? Sim. De relações, assim, para você ter confiança. E queria agradecer também a Santa Maria Materiais de Construção, Sim. que tem confiança no MandoCast, está com a gente desde o início. E se você precisar, então... vai construir ou reformar, entre em contato com eles, lembrando que eles têm tudo que você precisa da base ao acabamento e o principal, locação de betoneiras, andaimes, marteletes, caçambas. Então aproveite e liga. Hoje no Mando News a gente já falou, caçamba mais barata na Santa Maria. Liga lá para eles, atendendo de segunda a sexta, Pouso Alegre região, zona rural também, com entregas, tá? Na rua Eduardo de Souza Gouveia, Jardim Olímpico, ao lado do Manduzão. E aí você pode ligar para eles em horário comercial. Fala que viu aqui no MandoCast, falar que você tá sabendo que eles estão fazendo locação também de vários itens, né? E o telefone é o 35 34 22 2841. Precisou mandar um zap? 359 9984 3573. E uma coisa que muita gente não sabe, eles fazem entrega de pequenas quantidades também. Faz, que beleza, né? Porque às vezes a pessoa acha que tem que comprar um caminhão inteiro de material para poder entregar, né? Caminhão de areia? Não, ou que precisa morar no centro de Pouso Alegre, não precisa não. Tem areia, tem sacada lá. Exatamente. Eu também já aproveito para saudar os nossos amigos que nos acompanham, que nos prestigiam também com patrocínio, que é o IDET Registro de Marcas e Patentes. Tem experiência comprovada, oferece serviço aí tanto de registro de marcas e patentes, desenhos industriais, topografia, além de programa de computador e indicação geográfica também, tá? O IDET está presente aqui na Avenida Prefeito Tony Toledo, número 55, bem pertinho aqui do Terra do Mandu, no bairro Fátima 2. Vocês podem falar com eles através do WhatsApp 359-8867-8856, repetindo 359-8867-8856. Marca de tomar um cafezinho, que é tão bom a gente poder estreitar laço tomando um cafezinho, né? Fala a verdade, uma reuniãozinho, um cafezinho, e você já fica com a sua marca protegida, porque a sua marca tem valor. Bem, falando de proteção, o assunto que a gente vai falar agora, se a gente pensar que é capaz, como a gente estava falando antes do podcast, né, que toda mulher, toda pessoa deve conhecer alguém que passou por violência doméstica.
Então, é importante ter essa rede de proteção, essa rede de apoio, intervir, para evitar principalmente que essa violência gere ainda mais agressões, sejam físicas, psicológicas a essas mulheres, e evitar que até se torne um feminicídio, porque a gente também não pode ser omisso em casos como esse. Então, é necessário intervir. E queria trazer aqui os dados, então, de uma pesquisa realizada no ano passado pelo Instituto Data Senado, né, e que foi publicado aí pela agência Senado, que 74% das brasileiras perceberam um aumento de violência doméstica e familiar no ano passado. O estudo ainda aponta um outro cenário devastador. Das entrevistadas que sofreram algum tipo de violência, a maioria foi violada de forma física, psicológica e ou moral. Até isso foi o que a CNN repercutiu dessa pesquisa. Os dados da pesquisa do Senado falam que mais de 21 mil mulheres que responderam à pesquisa, dentre elas, então, o que eles detectaram? Que um número muito alto já passou por violência doméstica. Então, a gente tem mesmo que intervir. E o primeiro passo é ligando para a polícia, né? E esse dado que você trouxe é até interessante, porque a gente pode ver de várias situações. Esse aumento pode ser, na verdade, a conscientização das mulheres, né? Sim. Então, na verdade, quanto mais a gente conscientiza a pessoa, a vítima, dos direitos que ela tem, então mais ela vai procurar ajuda. E aí as estatísticas vão ficando mais fidedignas, né? Porque a gente tem ainda uma cifra negra muito grande. O que é essa cifra negra? Grande parte das mulheres vítimas de violência doméstica ainda não fazem denúncia. Então, é um crime que acontece entre quatro paredes, geralmente, que poucas pessoas têm conhecimento, às vezes apenas partes envolvidas, autor e vítima. Então, as instituições de segurança pública acabam não tomando conhecimento. Essa lei da Maria da Penha, ela foi intitulada com esse nome porque a Maria da Penha, ela em 83, ela era uma moça de 38 anos, e ela sofreu uma tentativa de homicídio do marido dela. Foram 2 tentativas de homicídio. A primeira tentativa de homicídio, ela ficou paraplégica. E aí ela foi para o hospital, ficou internada. Quando ela retornou para casa, houve uma segunda tentativa de homicídio, que ele jogou ela da cadeira de rodas, tentou eletrocutá-la ela. E aí foram ver que a sociedade, a demanda da sociedade não estava sendo apurada com a devida eficiência. E aí foi feito um encaminhamento para a Corte Interamericana de Direitos, e aí só a partir daí, em 2006, que foi criada, então, a Lei Maria da Penha. Mas o agressor ficou preso 2 anos e foi liberado. Então, a gente vê a mulher ficou paraplégica. E aí foi criada então, essa Lei Maria da Penha por conta de um anseio da sociedade, né? Então, por isso que é tão importante a gente passar toda essa, quando tem esses delitos, para as instituições responsáveis, seja a parte de psicologia do Estado, da Prefeitura, né? Toda essa rede de apoio que precisa. E a gente estava conversando até um pouquinho, né, Jaqueline, sobre os tipos de violência, que a grande maioria vê como uma violência física só. Com uma marca, né? Igual vocês falaram, um olho roxo, um braço machucado. Os hematomas, né? Porque são vistos, né? Exatamente, mas talvez a violência moral e psicológica seja muito pior que a física, porque é uma coisa que no dia a dia o agressor vai minando aquela autoestima da pessoa, são ameaças, são agressões verbais, são xingamentos. Então, talvez isso não seja tão visualizado pela vítima e ela entenda como que não é uma agressão. O meu casamento não é bom. Mas assim, ele está aqui, ele me ajuda financeiramente, eu tenho meus filhos, vou continuar. Mas ela não se entende como vítima. Então, passar para essa vítima, que ela realmente é uma vítima de Maria da Penha, é importante, porque ela começa a fazer uma autocrítica e falar assim, mas será que isso é normal ou será que ele está incorrendo num crime? Então, é bacana isso de falar que não só a agressão física, que chega às vias de fato, é um crime. O xingamento, a ameaça, às vezes o dano patrimonial, né, que a gente estava até conversando, e o sexual, né, às vezes assim, o autor força, às vezes, a vítima a manter relação sexual com ele à força. Mas ela fala assim, mas acaba cedendo, porque é meu esposo, é meu namorado. Então, assim,
é um crime, é uma violência, e isso tem que ser denunciado. E hoje a palavra da vítima é levada em conta, por mais que às vezes seja um crime entre quatro paredes, mas é levado em conta. Então é bacana a gente falar de todos esses tipos de violência, né? E a gente percebe assim que a violência psicológica ela tá tão aí presente no dia a dia, né, de muitas mulheres, né, brasileiras aí, que ela tá tão assim já com a autoestima baixa, com depressão, né, porque a violência psicológica, ela causa isso, né? Ansiedade. Muitas mulheres acabam trazendo transtornos com álcool, droga, transtornos alimentares, transtornos de sono. Então, assim, são várias consequências que essa violência vem trazendo ao longo do tempo, né? Porque quando essa mulher, ela tá tão fragilizada, ela tá tão, assim... submissa a esse relacionamento tóxico, ela está tão submissa a esse homem que ela não consegue enxergar, que por diversas vezes, né, ele é um manipulador. Então, quem acaba sempre saindo culpada da história é a mulher. Ele consegue fazer com que ela se sinta culpada e ele acaba ainda saindo como vítima, né, doutora? A gente fala que tem um ciclo, né? Esse ciclo de violência, ele tem várias fases, quer dizer. E a primeira fase é aquela fase de encantamento. Então, nossa, ele é um doce, ele é gentil. Só que você já começa a visualizar alguns sintomas, algumas coisas que fogem do padrão. Nossa, mas você vai sair com essa roupa? Nossa, mas tá curta essa saia. Já começa assim a falar assim, não, mas para de sair com essa amiga sua, para de sair com esse parente seu. Já começa com alguns indícios. A segunda fase já é uma fase de tensão. Começa algumas irritações por parte do agressor. A terceira fase, que é realmente ele gera agressão. E a agressão é tudo, né? Agressão física, agressão verbal, que aí a gente entra nos tipos de violência, patrimonial, moral, a física. E a última fase é a fase do arrependimento. Olha, me perdoa, eu estava errado, me desculpa. Não vai acontecer mais. Não vai acontecer novamente. Eu prometo. E nessa que Exato. não vai acontecer Chora. mais, né? Dá 1, 2, 3 chances, né? E aí o casal passa por uma fase de paz, há algum tempo, e aí depois retorna esse ciclo. Então, o que é importante? É quebrar esse ciclo. Sim. É fazer denúncia, os parentes, os familiares, os amigos estarem próximos para denunciar, porque às vezes a própria vítima não tem condição, né, psicológica de fazer essa denúncia. Ela está tão fragilizada que ela não tem essa força para procurar ajuda, para admitir que ela está num relacionamento tóxico, né? Até a questão de, a dependência, eu vou largar, como que eu vou fazer, eu vou me arrepender. Então, a dependência emocional. E aí que a gente entra no mérito, por exemplo, de mulheres que são mães e que muitas vezes esses agressores também manipulam os filhos, né? Colocando essas crianças contra as mães, né? Falando, nossa, a mãe tá fazendo uma coisa aqui de gente louca. Aconteceu um negócio aqui, parental, ela né? tá chorando porque ela é louca. Isso, infelizmente, aconteceu na minha família. E aí você tem uma alienação parental, como você mesmo disse, que se colocou muito bem, e a gente tem esse sofrimento triplicado pela mãe, porque além dela não ter o apoio emocional muitas vezes da família, digamos aí mãe, irmãos, que às vezes não sabem que isso está acontecendo, ainda tem os filhos puxando a saia da mãe, tipo, mãe, não vamos embora, vamos ficar aqui. Eu acho que isso a Jaqueline vai poder falar muito bem, porque com a proximidade das escolas, né, vocês devem sentir isso, Isso aconteceu muito com a volta da pandemia, né, esses familiares ficaram muito dentro de casa, né, filhos, pais, então assim, eles convívio que eles nunca tiveram com a pandemia, eles passaram a ter, e com isso gerou consequências também, né, consequências perceptíveis, que quando voltou às nossas aulas, esses alunos trouxeram isso para nós, que por diversas vezes eles não têm aonde procurar ajuda, então onde que eles vão procurar ajuda? Dentro das nossas escolas, né? Porque tá todos os dias ali com o professor é o que eles mais procuram ajuda, porque eles mais têm essa proximidade, essa afinidade, né? Então, assim, são transtornos de ansiedade, crises de pânico, depressão, o que nós temos hoje de alunos auto se mutilando, né? Então, assim, alunos que um sol, né? O aluno tá lá de moletom, calça, para esconder as marcas. Para se esconder as marcas, porque hoje em dia eles não se cortam mais somente no punho, né, no braço, porque já é algo visível, você tá de blusa,
Então, ele já sabe. Tem casos de pessoal se cortam no vão das barriga, pernas, barriga. Então, assim, eles vão procurando outros meios, né? Então, é para dentro das nossas escolas que eles levam isso. Por isso, a nossa atenção hoje voltada para a questão da saúde mental, tá levando esses temas de conscientização, não trabalhar somente com a problemática ali já instalada, mas trabalhar com essa conscientização, levar para eles que deixar de ser um tabu, eles têm que falar, eles têm que denunciar, porque senão, é o que a doutora falou, é um ciclo que não se encerra. É ver a origem do problema, né? E lá na delegacia a gente tem, desculpa, tá, Jaqueline? Lá na delegacia a gente tem visto muito isso, o aumento de crime, de atos infracionais praticados por adolescentes e crianças. Crianças não, adolescentes, né? Porque aumentou de maneira tão, assim, vertiginosa que eu acho que grande parte é a falta de estrutura familiar, a falta de estrutura. E o que acontece? Esse processo, né, dessa relação abusiva, que já começa lá na adolescência, a gente vê que essas meninas, elas têm se relacionado cada vez mais precocemente. Então, isso acaba gerando, a falta de maturidade acaba gerando esse processo, esse ciclo, né? Então, assim, você já não vai poder ter mais uma rede social, a roupa você já não pode mais usar. Então, assim, eles vão colocando, né, implantando coisas que essas meninas acham que, né, tá fazendo por amor, porque gosta. Acaba repetindo, às vezes, o ciclo da mãe, né? Isso, acaba repetindo o ciclo da mãe. É o que a mãe convive dentro de casa muitas vezes, né? Então, acha que é normal. Então, e acaba levando isso para a própria vida. Com base na experiência de vocês, a gente tem como falar que sintomas que a pessoa deve ficar mais atenta? O que pode caracterizar violência física, moral, psicológica e quais os sintomas que isso pode trazer? Para nós, dentro das escolas, hoje é nítido, né? Assim, é muito nítido a questão da ansiedade, as crises de ansiedade, as crises de choro, né? Alunos que entram em choros ali e não sabem falar, se expressar o porquê, né? Crises de depressão e a automutilação, que é uma coisa, assim, bem frequente no nosso dia a dia, assim, dentro das nossas escolas, né? Os alunos trago isso, então, assim, são sintomas que precisa, né, tá muito atento, a família ficar muito atento, né? Quando chega para nós, enquanto educação, a gente, eu enquanto psicóloga, né, a equipe que tem, porque a gente tem trabalhado muito isso, a gente tem dado curso para os nossos profissionais, professores, diretores, especialistas, né, para eles, porque às vezes chegava nele ali um aluno, eles, como que eu vou fazer, né, como que eu vou agir diante daquela situação. Até o que eu posso conversar, isso, né? O que eu posso fazer, o que cabe a mim, até onde eu posso ir, até onde eu não posso mais, né, onde eu posso respeitar. Então, é um assunto até delicado, né, um limite, assim, delicado. Né? Então, a gente tem capacitado, né, a gente começou esse ano falando sobre o acolhimento, nós estamos dando módulo, né, para os nossos professores, né, para todos os diretores, os especialistas, justamente como conduzir essa situação quando chegar até eles, esse acolhimento, eles acolher, eles tentar pelo menos ali entender, né, com empatia, com respeito, né, sem pré-julgamentos, o que está acontecendo com aquele aluno, né, é um problema da escola, é um problema com ele, ou é um problema que ele está trazendo de casa. Então, aí a partir disso a gente toma as nossas medidas, né? Aciona a família, aciona, né, toda a rede de apoio aí, que aqui em Pouso Alegre, graças a Deus, né, a gente tem uma parceria muito boa, né, com o pessoal, eles têm nos ajudado muito. Então, a gente faz esse acompanhamento. Mas nós, enquanto educação, nós também temos um limite. Aí depois a gente fica com os órgãos responsáveis, né? Mas a nossa parte a gente tem feito e também tem, né, passado muito isso para os nossos profissionais, para eles estar sabendo conduzir toda essa demanda, né? E uma delas é a gente trabalhar muito com a prevenção. O NAI, quando a gente foi inserido dentro das nossas escolas, a gente tem trabalhado muito essa questão. Até o ano passado nós fizemos muitos projetos nas nossas escolas trabalhando sobre a violência. Não somente como a violência da mulher, né? Da violência no geral. Né? Então, assim, é um tema que a gente tem trabalhado o ano todo, a gente tem levado muitos profissionais para estar falando por diversas áreas, né? Então, a gente tem conscientizado não somente os nossos alunos, mas também os familiares.
Você perguntou, eu acho importante falar os tipos de violência para a pessoa se identificar ou não com ela. O que é a violência física, o que é a violência patrimonial? Então, a violência psicológica e a moral são xingamentos, são ameaças, são crimes contra a honra, por exemplo, ficar diminuindo a autoestima dela. Nossa, você tá horrorosa. Nossa, mas você tá feia. Nossa, mas você é burra, hein? Nossa, mas você vai ver se você fizer isso. Então, assim, são gestos que vão diminuindo a autoestima da vítima e afetando o emocional dela. A violência patrimonial é que, de alguma maneira, acaba impactando o patrimônio dela. Pegar o telefone dela e estragar, danificar. Dependendo da situação, reter um cartão de crédito dela. Não, isso aqui você não vai usar mais. O cartão é dela. Não, isso aqui você... Sumir com documento também é muito comum. Sim, também. Então, aí tem a violência sexual, que também é gravíssima, né? Forçar ela a manter algum tipo de ato sexual ou não, ou a observar. Então, você não precisa nem fazer alguma coisa, mas você forçar ela a presenciar alguma coisa é uma violência sexual. Aí, por último, tem também a violência física, que é vias de fato, né? Chega a ter algum hematoma, alguma coisa, algum sinal físico que houve a agressão física. Então, esses são os tipos de violência que pode estar acontecendo. Estela, e tem uma outra questão também da violência patrimonial que pouca gente sabe, mas deixar de pagar a pensão alimentícia também é uma violência patrimonial na lei, né? Só que aí vai demandar um pouco mais de interpretação. Então, estudo jurídico. É um pouco mais divergente isso. Então, não vou nem entrar no meio, que é meio polêmico. Sim. Mas, assim, vai depender muito do caso concreto mesmo. Mas essas são as habituais mesmo. Que é você, às vezes, fala, nossa, mas meu marido faz isso comigo. Ele me xinga todo dia. Ou fala que eu tô feia, ou fala que eu sou burra. Isso, assim, pode parecer banal pra gente, mas para aquela mulher que já tá fragilizada, ela vai interiorizando aquilo e aí vai passando para os filhos, né? Aí vai criando toda aquela problemática na escola, na familiar. Então, é bacana, às vezes, a gente, quem tá de fora, um amigo, um familiar, dá um alerta, porque às vezes a própria pessoa não se identifica. E se esse alerta não for dado, às vezes as instituições que têm esse apoio para a mulher, elas não vão tomar conhecimento disso. Então, por isso que a gente fala, denuncie. A gente tem alguns delitos que a gente precisa realmente que a vítima queira levar para frente. Mas grande parte realmente é de ofício. Então, por exemplo, se eu ficar sabendo de uma agressão física, eu posso de imediato instaurar um inquérito contra aquele agressor. Qualquer pessoa pode denunciar, que até é legal você falar sobre esse assunto, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não vou meter meu bedelho, porque depois a mulher não vai falar que sofreu. Né? Mas, por exemplo, eu sou vizinha de alguém que sofreu uma agressão física ou qualquer outro tipo de agressão, eu posso denunciar? Por exemplo, você está na sua casa, você ouve a gritaria, ele xingando, alguma coisa, você pode denunciar. Só que o crime de ameaça e de crimes contra a honra, que é injúria, difamação e calúnia, eles exigem que a vítima represente. O que é a representação? Essa é termo de representação. Então, significa que a vítima quer levar isso para frente, quer instaurar um procedimento criminal, quer que isso vá para a justiça. Se a vítima não quiser, nesses delitos, realmente não vai poder isso ser levado para frente. Mas o que é importante? Vai ser formalizado isso num boletim de ocorrência. Então, por exemplo, ela não quer levar para frente, ela vai fazer um desinteresse. Esse desinteresse consta lá no boletim de ocorrência, que às vezes a equipe policial foi até a casa, ouviu as partes, cada uma falou alguma coisa, só que a vítima não teve interesse em representar, desinteressou. Mas isso está lá registrado. Vai ser registrado que houve o fato antes. Exatamente. Então, se acontecer alguma coisa futuramente e ela representar, já vai ser um peso maior, entendeu? Porque já tem um fato anterior. Aí, se seja agressão ou não, isso é levado em conta pelo juiz até na aplicação da pena. Mas qualquer pessoa pode denunciar. Mas esses crimes, alguns crimes específicos, aí realmente precisa da iniciativa da vítima. Mas crimes mais graves, né, estupro, importunação sexual, lesão corporal, aí realmente é de ofício da autoridade policial, pode instaurar. Mas, por exemplo, é que eu sei que cada instituição tem o seu papel, né? Uhum. Vamos supor, a PM, 190, flagrante. Né? Eu vou ligar na delegacia, aí é quando eu quero registrar uma queixa, às vezes já aconteceu antes o fato, eu tô lá, não sei se é assim que funciona, mas é o que a gente sempre ouve falar do tradicional, né? Do dia a dia.
E tem um disque de denúncia que é 181. Se eu vejo uma situação de violência, eu quero fazer uma denúncia anônima, porque eu tenho receio, eu moro perto, porque às vezes acontece. Sim. De alguém não conseguir denunciar, né? Porque Sim. mora perto e tem medo do agressor. Sim. Pode fazer uma denúncia anônima nesse caso? Pode fazer uma denúncia anônima. A Polícia Militar, ela faz um trabalho preventivo. Então, assim, essas rondas, ela vai até o local, é um trabalho preventivo. A Polícia Civil, ela age depois que o crime aconteceu. Então... É a investigação. A investigação. Então, a gente vai apurar quem é o autor e se tem provas para ligar aquele autor àquele crime. Então, a denúncia, ela pode ser feita de várias formas. Ligar, se for uma coisa grave, ligo a 190, né? Porque aí, de imediato, vai uma viatura lá da Polícia Militar. Às vezes até para conseguir fazer o flagrante mesmo Sim, do agressor. Também. Né? A 181, que é denúncia anônima. Uhum. E pode ser ligado também na delegacia. E pode ser feito também boletim de ocorrência, né? E hoje a gente tem o boletim de ocorrência através da delegacia virtual. Então, a pessoa não precisa nem ir até... deslocar, né? Nem se deslocar. Nesse ponto nem que eu queria até a tocar. delegacia e nem ao quartel. Porque eu falo que, assim, infelizmente, nós não temos o número de policiais necessários para atender toda a população. O Pouso Alegre está crescendo demais. E o efetivo não consegue acompanhar. É uma verdade que não tem como negar. Então, não adianta... Eu vi até uma pessoa reclamando lá de atendimento, Exato, né? era nesse comentário que eu ia falar. E vamos contextualizar o nosso público, que uma espectadora nossa comentou no Instagram que ela falou que teve uma medida protetiva descumprida e ela sentiu que foi mal atendida, que tinha um preconceito estampado na fisionomia de quem a atendeu. Uhum. Ela até fez a denúncia aqui que faltou tato, empatia, postura para fazer o BO, que ela se sentiu humilhada por ter ido na praça, né, Sim. onde tem uma base da Polícia Militar, onde ela foi registrar esse boletim de ocorrência. Ela poderia ter feito de outra forma. O boletim de ocorrência pode fazer diretamente na internet, a delegacia virtual. É só jogar delegacia virtual, MG, vai aparecer. É www.delegaciavirtual.cides.mg.gov.br. Mas, então, lá você pode fazer todos os boletins de ocorrência. Lesão corporal, ameaça, descumprimento de medida protetiva. Sim. Então, esse tipo de crime está lá, descumprimento. E é muito simples. Você coloca, se você sabe o nome do autor, você coloca o nome dele, o endereço. E se você coloca o nome da vítima. Então, assim, a gente tem uma estrutura limitada. E... às vezes, quando as partes puderem auxiliar nesse sentido de estar utilizando meios que às vezes não dependam necessariamente de um servidor, de uma pessoa física, isso vai nos auxiliar, porque realmente às vezes não consegue atender com tempo. Eu vejo sempre que tem uma demanda muito grande de boletim de ocorrência, mas vários tipos de boletim de ocorrência estão disponíveis ali na delegacia virtual. Então, pode ser feito, e aí isso vai cair na nossa caixa, normalmente. Sim. Então, facilita, a pessoa não se expõe, né? Porque realmente, às vezes é uma coisa íntima, né? Que ela quer falar. E a situação de violência, se ela tá separada aí do agressor, ela não tem coragem de sair na rua. Sim. Né? Que a gente E já pode recebeu fazer algumas quem denúncias. Que não tem hoje um celular, né? Sim. Que tem acesso à internet. Comentou né? no Instagram, podia ter feito pelo site também. A gente depois Sim. coloca aí o link, né, da delegacia virtual pro pessoal. Só pesquisar no Google, gente, é Uhum. simples. Mas eu quero abrir agora, Nayara, a nossa linha do WhatsApp, porque eu recebi uma mensagem aqui que eu, sinceramente, me emocionei muito. Ela não se importou de se identificar, mas é justamente para encorajar mais pessoas. Boa noite, meu nome é Shirley e sofri uma agressão na última sexta-feira. Tive uma fratura na mão que me deixou impossibilitada de trabalhar. Por trabalhar na prefeitura e ter conhecimento, eu fui beneficiada. O boletim foi feito na casa dos meus pais, a pedido da maravilhosa Tatiana Guerra, enfermeira do Núcleo contra a Violência da Mulher. Mas a parte jurídica eu ainda sinto que é muito difícil, principalmente para pessoas como eu, que às vezes não têm condição de pagar um advogado. Saí de casa apenas com os meus gêmeos e eu só pude pegar os utensílios pessoais no momento em que saí. O resto, somente depois. A Defensoria Pública agendou um encontro para o dia 4 de maio. E aí ela citou que a Tatiana Guerra está dando o apoio psicológico para ela, e ela, como está nos acompanhando, ela disse, né, que a alma dela está dilacerada, que vai passar, e inclusive ela emendou o comentário, enquanto a Jaqueline estava falando sobre, principalmente os alunos, expressarem o que está acontecendo para os educadores, e ela falou que o filho dela de 5 anos já apresentou sinais na escola e contou para as pessoas que confia, né, lá na escola, e a escola entrou em contato com ela. Difícil, né?
A ação criminal, o processo criminal, a vítima realmente não precisa de advogado. Eu acredito que o que ela esteja falando aí talvez seja um processo civil, talvez de separação, alguma coisa nesse sentido, né? Porque falou da Defensoria Pública, mas o processo criminal, como que funciona? Ela faz a denúncia, né? Alguém faz a denúncia ou a própria vítima e vai ser instaurado o inquérito. Isso a gente vai ouvir a vítima lá, as partes indicadas, suspeito, e vai encaminhar para o Ministério Público. O Ministério Público, ele vai verificar, isso realmente tem provas, vou denunciar. Aí denuncia. Aí isso vai para o judiciário. Então, um promotor é que vai denunciar, ela não precisa realmente de advogado. Ainda precisa de muita melhoria, porque acaba que ela se expõe novamente, presta um novo depoimento, é quase que uma revitimização. Mas para realmente a área civil, aí acredito realmente que ela precise de um advogado para entrar nesses casos de, às vezes, divórcio, né? E agora, acho que seria interessante, ela falou de medida protetiva, né? Ela comentou que ela está na casa dos pais, ela não comentou se ainda tem medida. De medida protetiva foi o primeiro comentário, né? Sim, sim. Mas é importante ela solicitar, já que ela foi vítima de uma agressão, né? Sim, a medida protetiva é imprescindível. A gente estava falando de estatística, dos feminicídios que aconteceram, 90% dos feminicídios, as mulheres não tinham medida protetiva. Então, vamos supor, 100 feminicídios, 90, as mulheres não tinham pedido a medida protetiva. Uhum. Então, o que é essa medida protetiva? A mulher, ela solicita algumas medidas para o judiciário, através da delegacia. Mas ela fala assim, eu não quero que ele se aproxime de mim, eu quero que ele saia de casa. Às vezes ele tem porte de arma, eu quero que suspenda o porte de arma. Eu não quero que ele se aproxime dos meus filhos. Então, são várias medidas cautelares que ela pode pedir. Esse pedido é feito de imediato lá na delegacia. A gente é encaminhado via sistema. Então, a partir do momento que ela presta o depoimento, tem lá uma relação de pedidos que ela pode fazer. Sim. Ela faz esse pedido, a gente já encaminha de imediato para o juiz. Em tese, o juiz tem 48 horas para definir. Aí, o juiz definindo, eles costumam encaminhar uma intimação para a parte falando, foi autorizado, não foi? Então, ela toma ciência e o autor também. Você não pode se aproximar dela 200 metros, você não pode chegar perto de seus filhos ou dos filhos dela. Então, e a gente vê que é bem eficaz nesse sentido. Quando a gente vê que de 100 feminicídios, só 10 tinham medida protetiva. Então, a gente entende que esses 90 que não tiveram, poderiam talvez ser evitados. Porque realmente é um número que impacta 90% desses casos mais graves não tinham pedido de medida protetiva. Né? E ela acabou de me responder aqui no WhatsApp que ela está acompanhando e já está mandando aqui que ela realmente tem a medida protetiva, e ela salienta, né, que ela saiu da casa com as roupas do corpo e que foi liberado só para ela pegar os utensílios pessoais para já... Uma medida protetiva é a gente acompanhar a vítima até a residência para a retirada dos pertences dela, seja quais pertences forem, né? Desde que seja da vontade dela também, né? E agora a gente chega naquele ponto que eu acredito que foi o que trouxe a senhora para a mídia de uma maneira muito mais eficaz, que foi o projeto lançado no mês de janeiro. Chame a Frida, que inclusive quem está nos acompanhando no podcast às vezes quer fazer uma denúncia. Vou deixar por um tempo, enquanto a senhora explica sobre esse projeto, na tela para você apontar o QR Code, ter mais informações sobre essa ação da Polícia Civil. Eu queria que você explicasse a importância desse projeto, visto que a gente precisa cada vez mais de opções para que essas vítimas possam se manifestar de maneira eficaz. Isso, na verdade, foi uma escrivã que teve a ideia, porque a gente vive no dia a dia ali na instituição, então a gente sabe da precariedade, do que a gente tem necessidade ou não. E a gente realmente falta servidor. Eu acho que quase todas as instituições faltam, né? Então, ela criou esse mecanismo porque, às vezes, a vítima não conseguia acesso imediato àquela informação. E, às vezes, ela não sabia o que ela precisava fazer. Então, por exemplo, você é agredida fisicamente. Você precisa procurar um hospital ou você precisa ir no IML para você comprovar essas lesões. Não adianta você ser agredida e você, daqui a um mês, ir lá e fazer o boletim de ocorrência, porque essas lesões já vão ter saído. Aí eu não vou conseguir comprovar que realmente houve
o delito de lesão corporal. Então, o Chame a Frida é um aplicativo bem bacana que você manda mensagem e é uma inteligência artificial. É um bot, né? Isso supre um pouco dessa falta que a gente tem de estrutura, de pessoal. Então, assim, ela já te orienta, olha, você quer uma medida protetiva, pode ser feito assim, assim, assado. Você quer um boletim de ocorrência, você pode procurar através da delegacia virtual. Aí fala, se for uma emergência, não espere, acione o 190, porque às vezes não é uma emergência, ela quer uma orientação. Então, o Chame a Frida foi bacana nesse sentido. Pra dar um norte. E aí, quando a gente está durante o expediente, a gente pega essas informações que as vítimas entraram e faz contato com a vítima. Tipo, você quer agendar, quer vir aqui fazer a medida protetiva, quer fazer um boletim de ocorrência, porque lá a gente pede o número de telefone também. Então, é uma coisa, assim, bem orientativa, bacana, e numa emergência já orienta realmente a procurar uma ajuda mais imediata. E o importante salientar é que é pelo WhatsApp, então não precisa ser instalado nenhum tipo de aplicativo que às vezes chame a atenção, porque muitas vezes o companheiro tem o contato, tem às tá vezes vigiando retém o celular. Sim. E às vezes uma mensagem do WhatsApp, você vai ali, apaga a mensagem rapidinho, resolve. Sim. Eu vou só passar pro pessoal o telefone para que não fique bem amarradinho. O DDD, gente, é o 31, o telefone é o 992350451. Repetindo, DDD 31 992350451. Ainda salientando que a gente tem os canais de atendimentos oficiais, que é o 180, que é o Disque Mulher, 181, que é a denúncia, e também tem a delegacia virtual, que acompanha também nesses casos. E o 190 da Polícia Militar, né? Sim. E só pra gente deixar claro aqui, quem for acionar o Chame a Frida, qualquer coisa salva com o nome de qualquer pessoa, pra alguém achar às vezes que não precisa nem salvar o nome. Hoje no WhatsApp você não precisa nem salvar o contato para enviar. Se a pessoa quiser deixar salvo o contato que a gente passou hoje, né? Porque a pessoa às vezes está começando a perceber os sintomas e quer denunciar os sinais. Então, se você quiser, faz aí, pede orientação, como a Estela falou, primeiro atendente virtual vai te dar o norte do que você vai fazer. Mas essas informações vão ser filtradas por inspetores, inspetoras, delegados, delegadas, para poder realmente ver o que é aquilo, que é como vocês falaram, tem análise das estatísticas. E quando você tocou no assunto da questão da representação, eu lembrei da época também de Santa Rita. Eu falo assim porque o número, por ser uma cidade pequena, o número de casos chamava muita atenção. Teve uma pesquisa da FAI, na época era o professor Iago que fez, e que detectou que em Santa Rita, num período curto de alguns anos, eram mais de 600 casos de violência contra a mulher, numa cidade que não tinha nem 50 mil habitantes na época. Um dos casos era um homem que correu atrás de uma mulher, da esposa, grávida, com machado ele estava, tentando assassiná-la, e vários outros casos. Só que o que ele detectou na pesquisa? Que a maioria das vítimas registravam um boletim de ocorrência ou registravam a denúncia da forma que fosse. Eu falo assim, porque às vezes boletim de ocorrência o pessoal liga PM, mas também é civil, né? Sim, sim. Mas às vezes, quando era a hora delas irem representar, que é, gente, confirmar a denúncia, eu quero levar esse inquérito à frente, eu quero que siga com a investigação, eu quero que a justiça veja o caso, essas mulheres às vezes retiravam a queixa. Você até usou um termo policial, como é que fala? Termo de desinteresse? Desinteresse, isso. Então, assim, eu lembro que os casos que eles falavam que isso acontecia, como o Iratã citou, a dependência financeira, né? Você também comentou sobre isso, a mulher que ela deixou de estudar e de trabalhar para cuidar dos filhos e cuidar do marido, muitas vezes ela é de baixa renda e aí ela tem já as crianças e é dependente do marido. Outros casos por chantagem emocional, aquele homem que fala que ele não vai voltar a fazer mais. Tipo assim, eu prometo que nunca mais vai se repetir. Eu te amo, você é a mulher da minha vida. E esse promete já tá ali há 10, 20, às vezes e o presente, vem um presentinho, né? Aquele celular que a mulher pediu que ele quebrou. Eram situações, e pra gente deixar muito claro, ninguém tem o direito de julgar uma mulher vítima de violência e falar ela está nesse ciclo porque ela quer. Às vezes essa mulher está recebendo ameaças de morte. Psicologicamente. Isso, está sendo torturada. Às vezes o cara falou assim, se você denunciar, eu vou te matar. Eu vou matar as crianças, porque a gente sabe que tem casos... Ou pior, eu vou me matar. Também. Aí que ela acha que ama demais. Que aí pega, sai com o carro e some, e a mulher fala, gente, é minha culpa. Sim. Tentando mexer com o psicológico. Eu falo de achar que é culpa... Achar que ele ama ela, porque às vezes como...
vocês já disseram também, ela não identifica esses sinais, ela não identifica que ela é vítima de um crime, que ele é um criminoso. Então, é importante a gente salientar isso. A mulher não tem culpa, ela é uma vítima e ela precisa de ajuda, precisa de uma rede de apoio. Então, aí se ela não representa, né, como costumam falar, dar a queixa, esse procedimento é arquivado na delegacia. E depois de 6 meses, ele não pode ser desarquivado. Então, passou a contar de 6 meses que ela sabe a autoria, por exemplo, ele xingou ela hoje. Daqui 6 meses, isso é arquivado e não dá para fazer mais nada em relação a isso. Ele fica ali como histórico, né? É levado em consideração se acontecer mais alguma coisa. Mas em relação àquele fato específico, não pode se fazer mais nada. E é importante salientar que cada vez que acontece alguma coisa, tem que ser feito um novo boletim de ocorrência, porque são fatos diferentes. Então, tudo isso vai ser levado em consideração na hora do julgamento. Até mesmo para questões processuais, né? Porque, por exemplo, quando há uma separação em litígio, muitas vezes tem aquela audiência de conciliação que, infelizmente, a minha mãe passou por isso. Mãe, desculpa te expor, mas, infelizmente, a gente viveu isso na nossa família. Onde tivemos infinitas audiências de conciliação, sendo que ela precisava separar. Então, ela precisou ser agredida ferozmente para ela conseguir a separação. A gente está falando de coisa de 10 anos atrás, 12 anos atrás, mas ainda assim é importante que as narrativas, todas elas sejam completas, fazer o corpo de delito, seguir todo o processo, todo o rito necessário para que esse embasamento chegue até a justiça e haja uma celeridade na resolução do problema, né? Sim. Até para o juiz poder julgar mais tranquilamente, porque ele vai ver todo o histórico de agressão e que aconteceu. Uma coisa é a vítima chegar lá e falar, não, teve isso, tal data. Mas, assim, uma outra situação bem diferente é, olha, tá aqui o boletim de ocorrência, nessa data aconteceu isso, por mais que às vezes ela não represente, mas ainda assim é uma coisa impactante. Registre. Tá ali formalizado, né? É comum, que tipo de violência que vocês mais veem chegar aí as pessoas a registrarem na delegacia? A física, a ameaça e a psicológica mesmo, que são crimes contra a honra, que é injúria, calúnia e difamação, né? Que são xingamentos, ameaça e violência física. Tem dados, né, que hoje em dia que comprovam que a violência psicológica ela tem aumentado muito, né, entre as mulheres, justamente por conta dela não ter, né, hematomas, não ter o enxergar ali, né, o sinal, né, o nítido, a mulher que foi agredida, as agressões. Então, a Datafolha fala também que 3 mulheres a cada minuto são agredidas, né, psicologicamente, né, nesse âmbito da violência. Então, tem aumentado muito o número de mulheres que são psicologicamente aí, né, diariamente, por conta de não ter sinais, não ter hematomas, e muitas pessoas não dão credibilidade, né? Porque hoje em dia os relacionamentos vivem mascarados, né? Então, assim, cobertos. Então, você olha aquele casal na rua com a família, é o pai exemplar. Casal Instagram. O casal Instagram, né? Você vê ali, né? Então, assim, o casal exemplar, o namorado exemplar, né? Então, assim, não tem problemas, reunião de família, tá com os filhos, mas em casa não sabe o que essa mulher tá passando, o que esse filho tá vivenciando, o que ele tá, né, escutando, o que ele tá presenciando ali diariamente. Então, tem aumentado muito o número, né, dessa violência psicológica, justamente por conta de ser uma violência meio que encoberta, né? A vítima até não precisa falar com ninguém, ela pode entrar na delegacia virtual, fazer o boletim de ocorrência, ela não vai ser intimada desse boletim, quando for crime que depende de representação, vai ficar ali, ele vai ficar sobrestado por 6 meses, depois de 6 meses vai ser arquivado, mas ninguém vai tomar conhecimento dos... Quer dizer, em tese, assim, só se houver uma pesquisa em relação a isso. Mas ninguém vai tomar conhecimento que ela fez aquele boletim de ocorrência. Aí ela pode pensar dentro desses 6 meses e pensar melhor e às vezes representar ou não. Ou então pode deixar ali arquivado. O agressor não vai tomar conhecimento, os parentes não vão tomar conhecimento. Se for fazer, tem que ser antes dos 6 meses, hein, mulheres? Antes dos 6 meses. E é importante também a gente trazer... E desses delitos que dependem de representação, né? E é importante a gente trazer também a responsabilidade, principalmente para as linhas de frente. Eu falo porque eu trabalhei, bem dizer, 10 anos como vendedor. Então, eu tive em linha de frente no comércio por muito tempo, então são variados os tipos de história. Eu trabalhei no Magazine Luiza e eles têm uma funcionalidade dentro do aplicativo que é uma denúncia, que inclusive é muito legal para quem às vezes quer maquiar ainda mais com medo dessa denúncia, que dentro do aplicativo do Magazine Luiza você consegue fazer.
E eu passei por uma situação dessa dentro da loja, onde a gente estava fazendo um carnezinho pro marido da moça agredida, e o único momento que a gente teve foi o momento que ele subiu para assinar, e como era a época já pré-pandemia, que estava começando a pandemia, a gente já tinha algumas medidas ali e as pessoas já estavam meio que separando pessoas. Então, naquele espaço não pode aglomeração, vamos levar apenas uma pessoa. Nisso ela pediu ajuda. Qual é a importância, por exemplo, de eu que estava na linha de frente, chamei a minha gerente, que era mulher, né, na época que estava representando, e ela levou adiante a denúncia. E aí ela chamou a polícia e foi feito de uma maneira muito discreta. Foi de uma maneira, assim, foi lindo de ver a forma com a qual a gente abraçou aquela mulher, aquela cliente nossa. Como que a linha de frente ela pode entender, por exemplo, por sinais que uma mulher está sofrendo algum tipo de agressão e às vezes é só você que ela tem para falar. Ela não tem o celular, ela tem uma dependência totalmente do companheiro. O companheiro vai lá, qual móvel você quer? Ah, mas esse aqui eu não posso comprar, vou comprar esse aqui. E aí a mulher fica lá, acuada. Quais são os sinais que a gente deve perceber de início que às vezes está acontecendo alguma coisa diferente? Os sinais, assim, é justamente esses, né? A mulher, você pode ver que quando ela tá com o agressor, quando ela tá com o marido, o namorado, né? O companheiro ali, que é manipulador, que pratica a violência, né, física, psicológica, enfim, ela já é coagida. Você já vê no falar dela, o comportamento dela, né? Até porque, assim, se é um homem que está ali atendendo, ela já não vai poder ficar dialogando, ela já não vai poder ficar conversando. O olhar também tem essa diferença, né? Porque, assim, se tiver num lugar público, ela não vai falar. Então, ela vai demonstrar, né, mais por essas questões de comportamento. Só que eu acho difícil porque vai muito da sensibilidade daquele funcionário, daquele servidor. Empatia, Cupom fiscal, né? gente, escrito, já aconteceu várias vezes. Nota de dinheiro escrita várias vezes. Suja de batom. A mulher foi no banheiro, ela viu que ela estava sendo atendida por uma mulher. Você troca 20 para mim? Você fala, não, trocar R$20, você vai ver a nota, tem um recado. E já aconteceu, por exemplo, da vítima se manifestar e só depois a gente percebeu o que estava acontecendo. E aquilo dá uma dor, uma angústia. De às vezes não poder ajudar, né? Ou de não ter conseguido ajudar naquele momento. Justamente. Ou percebido, né? Algum detalhe que pudesse. Tem a questão, a gente vê até que hoje em dia as redes sociais têm as pessoas que banalizam o assunto, mas tem aqueles que mostram, por exemplo, a questão da marca de batom na mão, né? Como um sinal. Eu até não sei da efetividade disso. Se funciona. Mas assim, quando a pessoa não pode falar, ele tenta buscar ajuda, né? Eu já vi pessoas que usam aquele vídeo da mulher fingindo que tá pedindo uma pizza e que daí ela liga para um serviço de atendimento policial, por exemplo. Ah, não, então eu quero, mas vocês podem receber... O endereço é tal. Vocês podem entregar em até 20 minutos? Tipo assim, aí a pessoa fala, não, aqui não é da pizzaria. Não, mas eu preciso que vocês tragam. Então, assim, tentando sinalizar. A pessoa tem que tentar encontrar uma forma onde ela possa se comunicar, que não seja perceptível, né, pro agressor, ou tem que buscar alguma ferramenta. Quando ela não consegue, tipo, sair de casa e fazer uma denúncia, ou não tem acesso ao telefone. As ferramentas são aquelas que nós conversamos já, né? Mas quando ela sai de casa, aí fica muito a critério da pessoa que está recebendo essa informação ter um pouquinho de sensibilidade ou parar um pouquinho e concentrar realmente no atendimento, né? Porque aí ele vai ver, nossa, ela tá nervosa. Sim. Nossa, ela tá suando. Nossa, ela tá incomodada com a presença do marido. Então, vem cá, deixa eu te mostrar ali um objeto qualquer na loja, sabe? Ter essa sensibilidade. É mais difícil Essa perceber. cliente, pra vocês terem uma ideia... Essa empatia, esse olhar, né? Essa cliente, pra vocês terem uma ideia, acredito que pelo tempo não tem nem problema eu contar essa história. A gente tinha o dia do cartão, que a Luiz Helena dá um presentinho, né, pros clientes, principalmente pras clientes mulheres. E eu puxei ela pro estoque. Falei, aqui, deixa eu te dar um brinde. Que aí eu dei um colarzinho douradinho pra ela, né? Eu falei, não, é porque sobrou, né, da festa que a gente teve do cartão. E eu sei que você é cliente ouro, tudo. Aí a gente consegue conversar com o cliente assim, ó, não, foi um brindezinho, né, que a gente deu. E outra, o marido não ia ter ciúme de mim, porque claramente, gente, sou gay, oi, tudo bem, né? Então, assim, nunca fiz questão de esconder essa questão minha, né? Nunca...
Então, pro marido não tinha tanto problema eu atendê-la, né? Porque, né, se fosse um homem, na situação ali, um homem heterossexual... Mas aí, né? talvez o homem, o que faria? Chamaria uma colega, falaria assim, atende ela, tô sim. sentindo que tá acontecendo isso. É a questão que você falou, da sensibilidade. De parar um pouquinho e de ver o que o outro tá passando com aquele comportamento, né? Exato. Mas realmente é um pouco difícil. Só que acaba isso. passando muitas vezes despercebido mesmo por conta dessa correria do dia a dia. Sim. Então as Exato. pessoas não têm esse olhar criterioso, esse olhar, né, de empatia, tá acontecendo algo, então assim acaba... Você é uma menininha danadinha, né? Não, Você mas é percebe porque, as coisas assim. gente, tem umas coisas que não dá pra passar. Não dá, você percebe que tá muito estranho. E isso já aconteceu da gente cruzar no trânsito e ver uma pessoa totalmente... Tipo assim, aconteceu de eu encontrar uma pessoa no trânsito que tava totalmente desconcertada, ela estava dirigindo, e a hora que eu parei a moto, ela até pensou que fosse um assalto. Eu falei, não, eu vi no semáforo atrás que você tá tudo bem? Não, que eu acabei de brigar com meu namorado. Eu falei, não, mas que tipo de briga que você teve com seu namorado? Ah, não sei o que, a gente tava e ele me expulsou do meu apartamento, do apartamento dele. Falei, minha amiga, então aproveita, já vamos dar um rolê, já vamos tomar um negocinho. Semáforo, né? Não é? E geralmente são situações tão corriqueiras que às vezes a gente tá tão concentrado naquilo que a gente tá fazendo que não percebe que tá acontecendo. É né? importante ressaltar também que quando chega num ponto assim, a situação não é de agora. Né? Essa situação já vem ali postergando há muito tempo. Né? A mulher já está sofrendo por anos, né? Não é dias, não é meses, já está por anos convivendo naquela situação. Então, por isso é importante cada vez mais, né? Nós, enquanto educação, né? Tá levando isso para dentro das escolas e tá conscientizando, né? Quanto mais os nossos adolescentes, né, as nossas meninas, os nossos jovens aí, para não deixar chegar a esse ponto. Porque essa denúncia que essa mulher poderia ter feito lá atrás, ela foi postergando. Ela foi postergando, ela foi deixando. Então é algo que se ela tivesse tomado essa consciência, né, do que ela está vivendo, eu estou vivendo um relacionamento assim, 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 isso não está legal. Sim. Então talvez o medo também não deixa a mulher, né, tomar essa atitude, ela já poderia ter evitado chegar nesse ponto, né, nesse ponto de não ter mais o que fazer. E sobre essa situação de, às vezes, prorrogar a denúncia, eu queria que vocês comentassem o ponto de vista de cada um de vocês. A gente vê que muitos casos onde se chega ao feminicídio são casos em que a violência já é recorrente e ela foi passando essas fases desse ciclo que você falou, né, Estela? Então, a gente dá para fazer uma ligação em relação a isso? Não, com certeza, eles estão totalmente interligados, né? E geralmente começa pequenas irritações, aí a vítima não se impõe, né? Porque às vezes por vários fatores que a gente já conversou aqui. E aí começa às vezes uma via de fato, que é o quê? É aquela agressão que não gera hematoma, tipo não empurrão. gera um empurrão, às vezes uma vermelhidão que já sai na hora. E aí depois começa a agressão física, e aí realmente já perdeu o respeito há muito tempo, aí pode culminar no feminicídio. E eu falo que às vezes a denúncia é o diferencial, às vezes, entre uma ocorrência de ameaça, de lesão corporal, e uma ocorrência de feminicídio, porque a denúncia pode evitar o feminicídio, né? Então, às vezes a gente pode cortar, às vezes, esse ciclo, ou então interromper que ele se agrave, né? Porque às vezes a gente não consegue realmente se depender exclusivamente da vítima, de cortar, porque realmente tem alguns delitos que dependem dela, mas às vezes de evitar que isso se agrave. Então é importantíssima a denúncia. Só fazer um tópico do que a gente estava discutindo antes, a partir do ano passado, a partir do ano que passou, eu não sei se vocês descobriram, o CEAPA, que foi lá na Árvore Grande, é uma instituição que hoje ela também é voltada para o homem. Então eu achei isso assim sensacional, porque você daquele homem que quer sair do ciclo, né? Então você, na verdade, às vezes ele não quer, né? Mas ele é obrigado a isso. Às vezes ele é determinação forçadamente. Mas Bom dia. a maioria das vezes é uma determinação judicial ou das autoridades. Sim. Mas se o homem quiser, ele reconhecer, não, o que eu tô fazendo é um crime, ele quiser ajuda, ele também pode ter. Pode, com certeza. Mas ali foi bacana porque geralmente a gente tem essa visão pra mulher, né? Sim, a mulher vítima, mas na verdade a gente não tá lidando com a origem
origem do problema. Então, sim, ali é bacana porque você vê também, tem que lidar nas duas frentes, eu acho, né? E ali você lida também, fala assim, olha, o que está acontecendo? Porque às vezes esse homem, ele teve uma família desestruturada. Sim. Ele apanhou quando ele era pequeno, ele aprendeu que o pai batia na mãe, e isso era uma coisa normal. Né? Então, ele vivenciou essa agressão, essa agressividade dentro da casa. E isso foi durante toda a vida dele. Aí, como é que você quer que ele tenha um comportamento diferente? E a maioria das claro vezes... que isso não justifica, né? Lógico. E a maioria das vezes também, você pode perceber que ele, às vezes, troca de companheira, mas o comportamento é o mesmo. Aí, por exemplo, aquela que passou pela violência está se cuidando, mas a próxima será uma próxima vítima, é uma né? próxima vítima. E com o tempo vai acontecer a mesma coisa. Então, ele troca de parceiras, mas o ato ali continua o mesmo, porque ele precisa se cuidar. Isso é uma das opções da medida protetiva, dele passar por esse programa. É uma das opções. Caso ela realmente queira insistir no relacionamento. Sim. Né? E outra coisa, a medida protetiva, a vítima ela pode não querer o processo criminal e querer a medida protetiva. Isso é bacana. Então, às vezes, ela quer só aquelas medidas específicas, mas ela não quer dar andamento ao processo criminal. Isso é possível também. Aí ela dá andamento à medida protetiva dele sair de casa, dele não se aproximar dela, mas ela não dá andamento ao processo criminal. E ela tem que informar isso na hora que ela for solicitar a medida? É o termo de desinteresse. Uhum. Ah, tá. Sobre medida protetiva ainda, eu queria só fazer... Só pegando não, tranquilo, pode ficar. 2 situações que a gente vê. Infelizmente, a gente noticiou nos últimos anos alguns casos de feminicídio. Um deles, até eu fui cobrir, que foi o assassinato. Ele colocou o corpo dela lá no Jardim Redentor. E ela tinha na mochila uma medida protetiva. E ela tinha saído do trabalho. Você lembra desse caso? Sim, do São João. Acho que foi 1 ano, mais ou menos, por aí, ou 2. E assim, dói muito quando a gente vê que ela tinha ligado, parece que ela tinha visto, acho que um ou alguns dias antes, ela foi para outro lugar, para uma casa no Santo Antônio, a casa da família, e ela viu ele passando e ele tinha ameaçado ela de morte. Ameaçou a mãe também. Ameaçou a mãe e ela pediu ajuda. Ela ligou, acho que nesse caso foi na Polícia Militar, que eu lembro que o pessoal falou pra gente, os familiares em depoimento, pra questão assim, antes da entrevista. Mas aí eles falaram que ela ligou, a polícia falou que não podia fazer nada, e aí a moça acabou sendo assassinada. Mas em outros casos, a gente tem uma das delegacias que eu vejo divulgar essa questão da proteção, é a delegacia de Poço Fundo. É o doutor Éder, né, que é o delegado lá. Proteção, você fala de medida protetiva? Deles irem fazer a prisão de homens que descumpriram medida protetiva justamente para evitar um crime. Sim. E aí eles conseguem um mandado de prisão, acho que chama prisão preventiva, sim, né? Então, assim, a gente vê que tem ambos os lados. Vai ter a mulher que, às vezes, ela pode ter pedido ajuda, mas aconteceu uma situação... É o que a gente estava conversando. A probabilidade de você ter uma medida protetiva e não ter um feminicídio é maior... Do que não ter a medida protetiva. Hoje aqui em Pouso Alegre nós já contamos com um abrigo. Então, a gente não divulga, claro, o local, mas a vítima pode ir para um abrigo. Então, se ela não tiver para onde ir, casa de familiar, então, nem nada. Assim, ele não vai ter conhecimento onde ela está, mas claro que tem que ter alguns cuidados. Então, ele pode ela vai ter que continuar trabalhando às vezes, né? Então, assim, alguns cuidados realmente são necessários. Mas realmente eu lembro desse caso, muito triste. Só contextualizando, para quem não entendeu, a citação da Nayara, foi a jovem Michele Martins Bernardes. Ela foi morta inicialmente com um tiro no pescoço, mas depois foi feita a perícia e foi confirmada que ela também teve um esfaqueamento, né? A Michele foi morta no dia do aniversário dela. Né, quando ela completou os 32 anos. Foi uma segunda-feira, ela deixou uma filha de 12 anos, né? E segundo a família, realmente ela já havia sido ameaçada outras vezes pelo ex-companheiro, ela tinha medida protetiva e o suspeito foi localizado próximo da cidade de Bueno Brandão. Ele imprimiu fuga, a polícia conseguiu. Ele tentou suicídio antes da prisão. Quando ele percebeu a presença da PM, ele deu um tiro na própria cabeça. Inclusive, gente, peço 1000 desculpas para vocês pelo detalhamento, mas é uma notícia, a gente não tem como fugir dela. E é importante falar o que acontece, né, em vários casos de violência contra a mulher. E foi aberto o inquérito na época, né, pela Polícia Civil, isso corre em justiça. E até então, na publicação da matéria, não havia informações sobre a motivação do crime, mas a Nay mesmo que foi cobrir, no momento que ela chegou na cena do crime, a família já tinha salientado que realmente foi crime passional, que não é passional, né, porque ninguém mata por amor,
né? Mas foi um crime já premeditado justamente pelo fim do relacionamento, que ela já não aguentava mais ter com ele, né? Eu vou até pegar o gancho e fazer um comentário que a gente precisa muito do auxílio das mulheres. Por quê? Ela vai lá, pede uma medida protetiva. A gente às vezes não tem conhecimento se o agressor está ou não cumprindo aquela medida protetiva. Quem que vai nos contar isso? A mulher, a vítima. Só a vítima. Ele se aproximou de mim. Porque a gente não tem condição Porque não é um GPS, né? Sim, não tem a gente como. não tem condição de verificar. Ele tá lá perto dela, ele não tá. Ele foi até a casa dela. Ele se aproximou do filho. Ele não deixou ela tirar os pertences dela. Então, é imprescindível que após o pedido de medida protetiva e aqueles pedidos que ela solicitou, que se aconteça alguma coisa de descumprimento, que ela vá ou até a delegacia, ou até a polícia militar, ou até a delegacia virtual na internet e faça um boletim de descumprimento, porque isso pode gerar, provavelmente vai gerar, um pedido de representação de prisão preventiva dele. Porque aí realmente ele vai ficar encarcerado. Mas a gente só vai ter conhecimento disso se houver uma nova denúncia. Ou se realmente a vítima foi lá e falar, porque senão dificilmente a gente vai saber disso. É justamente pelo contingente que você falou, que não dá para acompanhar todas as denúncias. E assim, em tempo real, humanamente impossível. Nem que tenha todo o contingente. Eu já tô conversando com as pessoas para criar uma tecnologia para colocar num celularzinho que eu quero ver a pessoa aproximar, porque sem o celular ninguém sai, E né? até porque algumas vezes eles passam eles voltam com o relacionamento, né? Então a medida protetiva geralmente tem um período que o juiz determina, mas às vezes eles voltam no relacionamento. Então a mulher às vezes não tem mais interesse. Então é imprescindível que, caso haja o descumprimento, que haja essa informação. Agora eu vou dar um exemplo de um caso positivo, igual que eu estava falando da delegacia de Poço Fundo, achei. A última mesmo que o doutor Éder mandou pra gente foi agora dia 8 de fevereiro. Lembrando que em Poço Fundo está acontecendo isso direto. Muito crime de violência doméstica, mas com a gente tem a repercussão positiva da Polícia Civil fazendo as ações. E da Polícia Militar junto, como foi esse caso da ação conjunta das duas instituições, no dia 8. Aí ele ainda colocou aqui na época pra gente, resultou na prisão em flagrante delito, ou seja, no ato da violência, gente, é mais importante ainda, que não tem como o cara escapar da prisão. Um cara de 23 anos foi preso por crimes contra sua ex-companheira de 33 anos. O investigado não se conformava com o término do relacionamento e, nesse contexto, desde a noite de 2 dias antes, mantinha a ex-companheira em cárcere privado na residência antiga do casal. E ainda que ele agrediu a ex-companheira, fraturou o punho direito dela. Então, aí, familiares dela é que pediram à polícia para poder ir até o local e resultou, então, nessa prisão. E ele foi levado para o presídio de Machado, onde ficou aí à disposição da justiça. Mas, na verdade, se tem um descumprimento de medida protetiva, se a polícia chega e ele está próximo do local, ele não precisa fazer mais nada. Ele já está em um crime porque ele está descumprindo a medida, e aí ele já pode ser preso em flagrante. Então, assim, é bacana isso. Agora, caso não pegue no momento, aí tem essa informação que a vítima vai prestar depoimento, falar que ele se aproximou. Aí é um caso de representação por prisão preventiva. E aí é o que a gente estava falando aqui o tempo todo, das pessoas ficarem atentas, né? A família que foi questionou. Sim. A própria vítima não tinha condições, ela estava em cárcere privado, estava presa dentro da casa onde ela deu falta na vítima, já vai atrás da polícia. E já acionou, tipo assim, ela sumiu, ou alguém viu ele pegar isso, a gente não teve como acompanhar, né? Mas ou alguém viu ele levando ela, ou então pela falta já deu aquela suposição. Ele ameaçou e ele pode ter feito alguma coisa. Mas é bacana você também deixar os familiares e pessoas próximas cientes, por exemplo. Você tá vendo que já o relacionamento tá meio complicado, você combinar algum código. Por exemplo, você mandar, quando eu mandar isso pra você, nossa, tá em promoção tal camiseta. Você sabe que você tem que mandar a polícia aqui na minha casa. Porque, assim, é uma frase irrisória que a pessoa não vai desconfiar. Assim, nossa, tô com saudade de você, amiga. E aí ela vai falar assim, nossa, ela tá sofrendo uma agressão, vou acionar o policiamento para ir até a casa dela. Então, é bacana ter alguns códigos quando você vê que já está uma coisa complicada, para pessoas próximas poderem te ajudar. E uma dica que eu posso dar também é contatos confiáveis. Isso tem no Android e tem no iOS também, os dois sistemas. O que é o contato confiável? Nayara tá aqui comigo, ela é minha amiga, mas ela vai fazer um negócio errado comigo. A minha mãe é meu contato confiável.
O meu celular, por padrão, ele não desliga. Ele só desliga se a gente coloca a senha. Acho que o seu também, né? Você tem que colocar digital. Eu estou com a tela apagada, eu aperto 4 vezes o botão de volume menos, ele dispara um SMS e uma mensagem para minha mãe com a localização de onde eu tô. Eu acredito que são 2 funcionalidades no celular que ninguém sabe que tem. Essa e quando você coloca, por exemplo, o seu tipo sanguíneo ou alguma doença pré-existente, e às vezes você sofre um acidente, a pessoa do SAMU consegue acessar essa informação sem desbloquear o seu celular. São informações muito pertinentes. Mas como que se cadastra, por exemplo, no Android, que creio que é o que a maioria das pessoas tem, contatos confiáveis? Se tem Samsung, Motorola ou Xiaomi, pode procurar por contato confiável ou contato de emergência. Procurei na busca. Isso. E aí você vai ter um atalhozinho que você vai apertar no seu celular. Pode ser um conjunto de teclas. O volume menos, para mim, é o mais fácil, porque no bolso, se eu ando muito de moto, eu tenho muito medo de assalto, essas coisas. Então, dentro do bolso, eu já sinto o botão de volume menos, é só apertar 4 vezes, independente se o celular está bloqueado, desbloqueado, se tem crédito, não tem crédito. A própria fabricante do aparelho é responsável por manter a pessoa do outro lado atualizada. Inclusive, o celular da Nayara, ela perdeu esses dias e a gente rastreou pelo contato confiável. Não foi exatamente para mim, que ela tinha compartilhado com quem ela quisesse, ela acessou na hora, mas eu consegui rastrear o celular dela em tempo real, aonde que estava e quem foi o larápio que pegou. Operação para pegar esse celular. E quem foi o larápio que pegou o telefone dela. O celular caiu aqui, eu na porta, conversando com o Iago, caiu aqui e ele sumiu em minutos. A pessoa, ela pegou da Vicente Simões até o São Geraldo, que é onde a pessoa morava, ela demorou 11 minutos de bicicleta com o celular. Não, ele me devolveu o celular, mas tinha até um cartão do Terra do Mandu e caiu aqui em frente o Terra foi do um Mandu, enrosco foi um enrosco para resolver. E eu tava resolver. em frente à porta aqui com o Iago. Mas nessas situações, esses mecanismos que, gente, pouquíssimas pessoas vão achar. E é uma coisa que minha mãe trabalhou na Artérias e ela me ensinou, por exemplo, a cadastrar quando você tem, por exemplo, alergia a algum medicamento. Se um socorrista te pega e você está inconsciente, você não tem como falar para ele que você tem alergia à morfina, por exemplo. Então é sempre interessante você colocar junto da chamada de emergência do celular, tem uma fichazinha que você pode deixar para o socorrista. As pessoas não conhecem, não têm conhecimento. Vamos abrir o nosso chat para dar uma elevada no humor antes da gente encerrar o nosso ManduCast de hoje. Aí o Cauã Davi. Daqui a pouco a Jaque vai trazer um evento que ela comentou no início do podcast, ela vai dar mais detalhes sobre. Mas vamos dar um oizinho pro nosso chat. Tem delegado da regional participando também, na programação. Ó, o Cauã Davi já chegou aqui. Boa noite a todos do ManduCast. Amanhã eu não vou pra escola. Não, peraí. Amanhã ele não vai pra escola. Tem que ir pra escola. Sextou. Se for da rede estadual, já que ele já vai aqui rastrear. Então eu já vou pôr especialmente. Se for do colégio estadual, eu já até sei quem é. Aí, ó. Cauã, manda aqui qual escola que você estuda. Está sendo exposto. Inclusive, vou fazer uma homenagem pro Cauã. Hoje é sexta-feira. Cauã. Hoje é quinta, mas essa é pra ele amanhã. Pra quem tá nos tocadores, já é sexta-feira. Já vai ser sexta-feira. Gabriel tá aí, também tá aqui junto. Não sei se é assim que você fala. Eu acho que é filho da Jaqueline. Seu filho chama Gabriel? Falou, salve mãe, estamos assistindo aqui em Cariaçu. Beijão, filho. Mas é a hora que a gente passa vergonha, né? A dona Carmen falou, parabéns, Jaqueline, a mãe está assistindo. Tá toda a família toda. Você conhece a dona Dilma? Aí, ó, Dilma Reis falou, Estela Pires é maravilhosa. Nem é suspeita, né? Aí, ó. Não, eu nem falei pra ela. Ela falou assim, como que você não me contou? E eu tenho certeza que já mandou tudo pras primas, amiga, tia. É sua mãe? É minha mãe. Aí, ó, tá atenta pra saber seus passos. Fica de olho, já sabe até compartilhar. Tem que prestigiar não sempre. Precisa nem de aplicativo pra compartilhar a localização. Já a mãe é um faro. A mamãe tá lá o tempo inteiro. Sua mãe... A minha mãe sempre tá aqui também. Dela? Ficou, claro. A minha mãe, é um amor, gente. A minha mãe, eu acho que é o maior exemplo de força que eu tenho na vida, assim. Eu acho que ela é muito mais do que uma super heroína, que eu não vejo um ponto fraco na minha mãe. Eu acho que essa é a maior vantagem da minha mãe. Eu não ser um calcanhar de Aquiles dela. É uma inspiração. Que legal. Ela é maravilhosa. Eu puxo o saco ela dela. Tá chorando lá, agora ela deve estar nos ouvindo. Agora ela deve estar nos ouvindo. Porque agora há pouco ela veio buscar uma encomenda e ela voltou toda esbaforida. Mas agora ela já deve estar assistindo a gente, mãe. Mas beijo, isso é o que a gente sacola, fala da estrutura familiar, Sim. né? Independente de como ela é, mas como ela impacta na vida de uma criança, de uma pessoa em desenvolvimento, né? Sim, Então, e bacana. ela é um exemplo, assim, em todos os meios, porque a gente nunca deve endeusar o sofrimento de alguém. A gente nunca deve basear que uma pessoa é forte pelo que ela sofreu.
mas como a forma que ela lida com isso, né? E a minha mãe, eu acho que ela é um exemplo, assim, principalmente porque ela foi liderança há muitos anos, por onde ela passou, nos trabalhos que ela desempenhou, e ela foi um exemplo vivo para as colegas dela, né? Porque, por exemplo, na fábrica que ela trabalhou muitos anos, ela via acontecendo esse tipo de coisa, e ela falou, ó, aconteceu comigo também, vamos resolver isso juntas? Bacana. Minha mãe é maravilhosa. Tem muitas mulheres que muitas vezes se não separam, né? Carregam esse relacionamento uma vida inteira justamente por causa dos filhos, né? Eu não posso separar porque tem uns filhos, tem que ser criado com pai e mãe. Sim. E hoje em dia a gente vê mulheres que criaram seus filhos sozinhas, né? E são crianças assim, adolescentes, se tornam adultos extraordinários, né? Comprometidos, né? De caráter, de valores, que não repetem os vícios, que talvez se tivesse ali com o marido, naquele ambiente agressivo, né? agressivo, essa criança não teria desenvolvido, né? Esse caráter, essa conduta da forma que se desenvolveu. Já, tem uma coisa que agora eu tô lembrando que eu ia te perguntar e faltou. Como que você pode falar que essas mulheres devem procurar ajuda depois de registrar um boletim de ocorrência, depois de contar com o apoio das autoridades? Porque elas vão precisar de um apoio psicológico, emocional. Isso é muito importante, né? Depois que é feito todo esse procedimento, né? Essa burocracia aí, separação, elas vão precisar, porque elas vão carregar isso pra vida, esse trauma, né? Afeta a pessoa pra sempre. Afeta, né? Vai afetar a pessoa. Então, assim, é uma lembrança que se falar que ela vai esquecer, mesmo indo pra terapia, indo pro psiquiatra, falar assim, ela vai esquecer, ela vai apagar isso da sua vida, ela não vai. Ela vai carregar isso pra sua vida. Mas o que importa é a forma que ela carrega isso pra sua vida, como uma lição de vida. Algo que ela já passou e que ela não quer que passe mais. Né? Então, assim, que nos meus próximos, muitas mulheres se fecham, não querem se relacionar mais, né? Mulheres jovens que têm uma vida toda pela frente. Então, assim, elas têm sim que se relacionar, porque nem todo mundo é igual, a gente não pode generalizar. Então, assim, elas precisam procurar ajudas, né? Hoje nós temos o Ciampar, como foi, né? Lá eles ofertam atendimentos psicológicos, né? A saúde, né? Tem, né? Todo o tratamento psiquiátrico, psicológico que é necessário. Nesse caso, na rede pública, a ajuda é pelo CRAS? Sim, pelo CRAS. Tem um CRAS, né? Tem um CRES, aí de acordo com o órgão que a pessoa vai procurar ajuda, né? Mas tanto no CRAS quanto no CREAS, né? Lá tem toda uma equipe que acompanha, né, essa família vai passar a ser assistida, né? Então, ela vai passar a ter todo, né, o cuidado. Enquanto nós, educação, eu enquanto psicóloga, eu não posso fazer atendimentos clínicos dentro das nossas escolas. Então, eu faço o acolhimento, eu vejo quando há necessidade. E o encaminhamento. Isso. Aí eu encaminho. As meninas assistentes sociais que trabalham comigo, eu fico mais por conta dos alunos. Quando há necessidade, a gente chama os pais. E quando vê que o tratamento precisa ser ofertado para os pais, então, assim, aqui em Pouso Alegre, a gente tem muito essa parceria. Então, a gente entra em contato com o pessoal do PSF. Olha, a gente está com uma família, está precisando, tem como vocês dar uma atenção? Na hora, as meninas, já que a gente vai marcar já uma consulta para fazer aquela entrevista e depois, de acordo, né, com a demanda, a gente vai encaixar. Então, a gente tem conseguido, sabe, dar continuidade, assim, em muitos casos nossos, né, que apresentam ali dentro das escolas, né, e a gente consegue demandar isso, né, com a rede de apoio, porque é muito importante que seja feito, sim, esse tratamento psicológico para a mulher conseguir viver, né? Sim. Ter a vida dela. Recomeçar, né? Ela voltar a ter autoestima, voltar a gostar de si, voltar né? a ser amada. Ser amada, né? Porque às vezes aparece um homem tão bom na vida e ela fica com medo de repetir aquilo, vai ser tudo né? igual, né? Então, assim, a gente não pode generalizar. Já tá acabando, mas deixa eu só falar rapidinho. Não, pode falar à vontade. Lá na delegacia, a gente fez uma parceria com a Uni e com a Univaz, então a gente tem psicólogos lá atendendo. Isso a parte de psicologia. Então, a gente vai voltar agora, que as aulas voltaram, 3 vezes na semana durante a tarde. Então, ela já encaminha a escrivã que escuta, fala, se tiver interesse, tá horário, é só agendar. É um atendimento gratuito, porque sim, é como se fosse totalmente da escola, né? E a gente até fez uma reportagem sobre isso. A gente fez uma reportagem sobre isso e vai fazer uma nova.
A gente vai fazer uma nova. E aqui legal. Só para deixar também, gente, claro, que aqui em Pouso Alegre, além da Polícia Civil, Polícia Militar, das instituições municipais de saúde estaduais, tem o CIAMPAR, que é o Centro Integrado de Apoio à Mulher de Pouso Alegre Região, que ele é coordenado pela irmã Neuza Madureira e outras irmãs também, né? Não lembro a congregação religiosa delas agora, mas eu tiro o chapéu, porque são senhoras que estão há décadas lutando por essa conscientização que só agora a gente está vendo efetivamente. Sim. E elas fazem, por exemplo, curso de cuidadores de idosos para essas mulheres que querem essa independência financeira para se recompor, porque às vezes elas precisam também de colocação no mercado de trabalho. Sim. Tem atendimento jurídico, indicando como que elas podem proceder no caso de divórcio, e tudo mais. Tem, é o meu pezinho, viu? Tem um atendimento psicológico também para quem precisa. E quem quiser, o CIAMPAR fica na Rua Afonso Pena, 304, Centrão de Pouso Alegre. É na lateral da Capelinha de Santa Terezinha. E tem o telefone que é o 3534220007. 3534220007. Aproveitando os recadinhos, Jaqueline, semana escolar de combate à violência contra a mulher, de 4 a 8 de março nas escolas estaduais, né? Conta pra gente. Quero convidar todos, né, a Superintendência Regional, né, do Estado. Então, no nosso calendário, sempre foi trabalhado, mas desde 2021, né, pela Lei de Diretrizes e Bases, então, passou a ser obrigatoriamente no nosso currículo, né, pedagógico, trabalhar a Semana da Mulher. Então, nós trabalhamos do dia 4 até o dia 8. Então, né, quero convidar todos aí pela abertura, que vai acontecer na Câmara Municipal de Pouso Alegre, né, às 7 horas, na qual nós vamos ter a nossa superintendente, né, a Glícia Beraldo, ela vai estar fazendo a abertura, né, as boas-vindas aí do evento, e vamos ter uma psicóloga que vai estar falando a evolução da mulher na sociedade moderna, um tema a Karen Emídia, né? A Karen Emídia, né, ela é psicóloga, ela vai estar trazendo esse tema, eu acho bem pertinente, um tema atual, né, a mulher está aí em todos os âmbitos, em todas as profissões, né, vem dominando. Deixando claro que o evento é para todas as pessoas, não é só para a rede estadual de ensino. Não, é para a rede municipal, né, eu já fiz os meus convites aí para os meus parceiros aí, as meninas do CRES, do CRAS. Quem não for da área escolar, quem não estiver estudando mais pode participar. Pode ir, é um evento aberto, vai ser lá no salão, né, da Câmara Municipal. E lembrando que depois, no decorrer da semana, terça, quarta, quinta, nós vamos ter palestras acontecendo em todas as nossas escolas de manhã, à tarde, à noite, com vários profissionais, psicólogos, advogados, todos doutora Renata Brise vai estar lá também. Vai, né? A doutora Renata Brise, ela vai estar no dia 8, que nós vamos fazer o encerramento, né? Vai ser lá no Conservatório também Estadual de Música, vai iniciar às 8 horas da manhã e está previsto até para o meio-dia. Aí nós vamos, a doutora Renata vai estar lá presente, né? A doutora Renata é a delegada de mulheres aqui de Pouso Alegre. Da Delegacia da Mulher, ela foi uma belezinha também, né? Ela aceitou. Só não veio porque tá de férias, viu, gente? Ela tá de férias, tá de férias. Fica com ciúme não, doutora Renata. Tem que tirar férias, né? Doutora Renata. Mas ela deve estar nos assistindo, porque eu mandei o convite pra ela, a doutora Renata. Ela falou assim, eu vou assistir. Não nos cancele, doutora Renata. Você foi barrada porque está de férias, tá? É hora extra. Não pode. Aí nós vamos contar com a presença da doutora Silvia Cerávulo, ela é uma psiquiatra, né? A Rosiane Leonel, que é uma psicóloga, e a doutora Jéssica Reis, que é advogada. Então nós estamos aí com diferentes frentes, né? Isso, profissionais renomados aí, bem conhecidos, que estão aí com o tema atualizados, na pontinha da língua, toda querendo passar tudo para vocês. Então, receba o nosso convite aí pela Superintendência Regional de Ensino, é um prazer ter vocês lá. Terra do Mandu vai lá nos cobrir também. Aí, ó. E a gente já deixa o convite antecipado para vocês se programarem, que é semana que vem, de 4 a 8 de março, hein? E ó, eu já vou aproveitar que a gente tá passando a régua pra gente despedir. Você viu quanta gente aqui mandando recadinho? Gente, vocês podem interagir quando vocês quiserem. Eles esperaram a gente interagir com os primeiros do chat pra pensar, não é ao vivo mesmo, não é gravado não. Já vou aproveitar aqui, eu acho que é David Fonseca. Eu vou arrumar aqui, peraí. Meu primo. Aí você falou que a sua mãe tá mandando. Minha família eu tá vou em peso, abaixar, gente, jeito, mas é por né? causa da tomada, que eu tô chutando uma tomada aqui, tá desligando, peraí. Ai. O David Fonseca falou assim, Estela sempre brilhante. Parabéns. Agora não vai desligar mais. Orgulho da família. Aí, ó. Na verdade, eles são minha base, né? Então, eu acho que tudo que eu tenho hoje, que eu sou, é inspirada neles. Nossa, lá agora debateu o coração até acelerado. Ele falou da mãe dele, eu tenho que falar da minha família tá também. vendo?
Olha que belezinha. Vamos continuar nos comentários aqui. Tá na Hilda agora. Hilda Pires, parabéns pra vocês. Muito importante a fala da Estelinha, resgatando a história da Maria da Penha. Tá vendo? Tá ligado desde o começo. Você falou da Maria da Penha no comecinho, tá vendo? Que legal. Um abraço pra Poli Ferracioli. Doutora Estela, em todos os meus plantões frente à regional, fez com que todas as medidas e procedimentos fossem feitos de forte, efetiva e rápida, retirando a vítima e seus filhos da violência. De forma efetiva, ela corrigiu embaixo. Que legal. Obrigado Ainda falou pela famílias participação. retiradas daquele ambiente, colocadas em local seguro e a rede recambiando de todos para junto de suas famílias extensas. Já que frente à educação tem sido ótima. E ela ainda depois mandou assim: para cessar com toda a violência é necessária uma rede de apoio trabalhando juntos de forma efetiva. Exato. Isso é fundamental. Ah, é policial então? Também? Quem que é? A Poliana? É Poli Ferracioli. A Poli, ela ela é do Conselho Tutelar. Do Conselho É do Tutelar. Nossa, Conselho, Poli a Poli- Ferracioli é bem nome de a propaganda, né? Amei. A Poli- Mas, na super- verdade, a gente só consegue fazer Isso. alguma coisa quando a gente tem parceiros, Isso, né? Com legal. essa rede de apoio. Senão a gente não faz nada. E aqui a gente depende, né? Muito do Conselho Tutelar, desses órgãos. Então, assim, a Poli é uma companheira nossa aí. Obrigada, viu, Poli, por sempre Uma estar nos parceira. ajudando, disposta. Então, assim, o trabalho só é... Não, e tá à frente do Conselho Tutelar há muitos Isso, anos. isso. Muitos E você vê o anos. depoimento dela falando de como é que isso impacta no dia a dia, É né? verdade. Como que é feito Sim. esse trabalho, que bacana. Verdade. Um abraço também pra Hilda Pires, Galeta. Bonito seu sobrenome, hein, Hilda? Todas as escolas deveriam contar com psicólogo em seus quadros. Realmente, né? E a gente precisa que os psicólogos novos aí também se empenhem para trabalhar tanto para o SUS quanto para a educação, né? Porque... Mas eu vejo, assim, que já é um grande avanço. São poucos profissionais ainda, né? Mas eu acho que já é um grande avanço. Só de ter, né? Assim, já iniciou... A gente tem que dar o primeiro passo, Sim, né? eu acho que Exato. agora é abraçar a causa e lutar para que cada vez Melhorias mais sejam melhorias feitas. sejam feitas e futuramente a gente consegue sim colocar uma equipe de psicólogo e assistente social em cada escola nossa, né? Agora, muito pra bom. descontrair, tem recadinho do Gabriel. Ai, Ó, meu o Gabriel Deus. ele já tá trazendo um trem aqui, minha filha. Já tá colocando futebol na área. Estamos assistindo, mãe. Abraço. Domingo é São Paulo Futebol Clube. Ai, meu Deus. Você vai levar ele pra assistir o jogo? Aí, ó. Ele com o futebol e essas camisas que ele quer de time, eu tô perdida. Ai, ai, ai. Então já É pra foi uma agradar, viu? deixa. Isso aí é pra agradar. É. Quando eu chegar lá em casa. Ele é Ai, muito ai. esperto. Gabriel, todo Gabriel é Ó, um terror, Gabriel, quer né? agradar? Ajuda a mãe com serviço de casa. Vai ser bem valorizado. A cama tá esticadinha, Gabriel? Ela vai verificar. É, a Cleusa Olhar também o irmão, mandou um hein? Põe o recadinho. irmão pra dormir. A Cleusa Quantos também anos? mandou um recadinho. Parabéns, Jaqueline. Deus te abençoe. É minha companheira, viu? Assistente social que trabalha Também, comigo. olha que bacana. Que Gente, idade tem o obrigada. Gabriel? Gabriel tem 15 e o Arthurzinho 2. Olha, isso Então o aí. Gabriel ajuda a olhar o Arthur. Ajuda, é uma belezinha. Ah, ajuda aqui sim. um abraço pra eles, viu? Um abraço pra todas as famílias que estamos acompanhando. Que Nossa esse episódio base. eu acho que foi muito familiar, né? O abraço afetivo. Até fiquei conversando com a Shirley aqui depois que eu trouxe a mensagem dela, porque é tão difícil a gente conseguir se abrir, ainda mais quando é uma situação de vulnerabilidade, né? Sim. E eu acredito que esse episódio, não só hoje, mas como no futuro também vai abraçar muitas pessoas. Eu acho que além de se abrir, né, é ter alguém que tem um tempinho pra te ouvir, Sim. né? Então, além da pessoa tomar coragem de se abrir, é ter alguém que saiba recepcioná-la e ter uma palavra amiga ou de conforto, né? É dar importância pro sofrimento, né? Do alheio, assim, do outro, né? Dar importância. Eu acho que é esse acolhimento. É isso que nós temos levado para as nossas escolas. Esse acolhimento. Acolher sem pré-julgar e sim dar importância, né? Eu acho que isso é o que precisa. Ter esse olhar, a simpatia, né? Exercer. Eu acho muito bacana ela ter se aberto com a gente, Sim. ter sentido segurança em falar sobre o tema. Muito obrigada. Olha, tira o chapéu pela sua coragem, por trazer o tema à tona, que quantas e quantas pessoas podem se Sim. identificar com o caso que você nos contou. Então, um grande abraço para você e que se estenda a todas as mulheres que sentem que estão passando por uma situação e começaram a ouvir as nossas convidadas falando dos tipos de situação que às vezes não se acha que é uma violência, que se acha que é algo natural, normal e não é. Então, eu espero que vocês consigam sair aí desse ciclo que começa com uma agressão, né, psicológica, infelizmente termina na física, que vocês, as outras pessoas que estão em volta também possam ajudar aqueles que passam por situações de violência. E não só as mulheres cis, mas que se estenda também para as outras minorias. Todas as minorias. Que a violência cada vez maior contra mulheres trans,
contra homossexuais, que a gente tem observado muito e que também entram nessa temática. A justiça e a segurança são para todas as pessoas. Sim. A gente está trazendo, claro, a mulher como protagonista porque estamos no mês da mulher. Mas a justiça tá para todos e a gente sabe que se você tá aí do outro lado precisando de alguma coisa, a gente tá aqui. Mas inclusive a Lei Maria da Penha se aplica a todos eles. Sim. Então é bacana isso. É sempre importante salientar, né? Porque às vezes parece que a gente tá ignorando uma parte. Tá falando só do público hétero, mas não é. Né? Não, a gente tá aqui pra todo todos, mundo. Né? Pra todes, né? Embora o todes seja um pouco... seja um pouco controverso. E eu queria aproveitar também e mandar um abraço para os parceiros de sempre, o Henrique Cabeleireiro. Opa, Henrique! Henrique, beijão pra você. Henrique que sofreu com alagamento. A água invadiu a Rua Coronel Herculano Cobra, entrou no salão. E que teve pena. ali várias ruas, né? A gente fez a matéria na sexta-feira falando ali da Bom Jesus do Comendador, mas citando que o problema foi em grande parte da cidade. Então, Henrique, um abração pra você. Obrigada, viu? Pelo carinho, obrigada pela parceria. Quem quer um profissional de qualidade para cuidar das suas madeixas, independente do gênero, ele atende todo mundo, gente, né? Porque essa que salão é só pra mulher, não é não. Então pode aproveitar que ele vai lá cuidar de você, tá? É na Rua Coronel Herculano Cobra, 275, e você pode ligar e agendar um horário pelo telefone WhatsApp 359-8815-3875, 359-8815-3875, com hidratação, mechas, luzes, corte, escova, tudo que você quiser, tá bom? É isso. Obrigado, meninas, pela participação. Amém. Por vocês terem aceitado participar não só do MandoCast, mas aceitar entrar na vida dos nossos ouvintes. Eu acredito que o serviço de vocês é de extrema importância. Da mesma forma que nós, de jogar a luz sobre vocês para que vocês possam brilhar e falar, gente, a gente tá aqui! Então, muito obrigado de verdade por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês. No que precisar da gente tá por aqui também. Se vocês tiverem algum recadinho, podem ficar à vontade. O microfone é de vocês. Na verdade, a gente que agradece, porque isso é um espaço imprescindível para a gente poder contar um pouquinho do que a gente faz e um pouquinho de como tudo se formaliza e tudo, né? Ela pode, a vítima hoje de violência doméstica pode ter um apoio, um direcionamento. Então, sem vocês, talvez isso não chegaria eu vi lá. Durante a manhã eu fui olhar, já tava com 17 mil visualizações. O story, Aí eu falei, e assim, eu não tinha essa noção de isso foi publicado número. Hoje. E eu falei assim, na verdade, meu esposo que me falou, nossa, teve 17 mil visualizações agora cedo. Eu falei, nossa, é um público assim que a gente não tem noção da quantidade de pessoas que vocês atingem. Então, na verdade, nós que agradecemos pra gente poder contar um pouquinho de como funciona lá na delegacia. E temos muito ainda o que melhorar, mas eu acho que a cada dia nós nos superamos. Então, a gente está sempre à disposição lá, a Delegacia de Mulheres, doutora Renata e toda a equipe dela, tá bom? Muito obrigada por isso. Só para atualizar, seu rio de convite para o podcast deu mais de 26 mil visualizações em 12 horas. Ainda tem o da Jaque também. E o que eu quero falar é que às vezes a pessoa não tá no ao vivo agora porque ela chega tarde em casa, porque quem trabalha em fábrica no terceiro turno, por exemplo. Pode ter certeza que o tanto de mensagens que vai chegar pra gente depois. E aí nos tocadores também. Então quem perdeu esse episódio no ao vivo, quiser compartilhar com o pessoal, dá pra compartilhar o link do YouTube Terra do Mandu, que vocês estão aí acompanhando, mas também dos tocadores. Então Spotify, Deezer, Amazon, Google Podcast não existe mais, não, mas agora assim, é YouTube Music. O YouTube Music, mas o Apple Podcast, qualquer tocador, o Anchor. Então entra Radio lá. Public. Também. Aí vocês colocam lá, manda o cast com essa logo do microfone, tá? Mandu separado do cast. Isso. E compartilha esse episódio que é de extrema importância. Se quiser, pode compartilhar. Sabe aquela amiga sua também. que você desconfia que tá num relacionamento tóxico? Faça assim, por favor. Ai, compartilhei sem querer. Era Nossa, pra eu mandar uma assistindo, receita. Caminhou pra um monte de gente. Ai, era pra eu mandar um meme. Tchup, você solta assim. Mas é que às vezes é uma coisa de forma assim, mais... vamos dizer assim, como se fosse alguém distraído. E a outra pessoa vai acabar escutando e ver que se encaixa, pode fazer uma denúncia. Exatamente. Chamar a Frida. Isso. Mas então é isso, quero agradecer vocês pelo convite, tá? É muito importante para nós estar divulgando aqui para toda a sociedade, né? Que esse trabalho também de prevenção está sendo feito dentro das nossas escolas, né, estaduais. Quero agradecer em nome da CRE, da Superintendência Regional do Estado, falar que nós estamos também disponíveis para vocês aí no que for preciso, né? E foi uma
noite incrível. Muito obrigada a todos Eu que aí. agradeço vocês, gente. Obrigada. Um prazer e obrigada por terem topado falar sobre esse assunto com o nosso público. Valeu mesmo. E espero que isso desperte as mulheres para denunciar e desperte as pessoas para cuidar da sociedade. E desperta os homens também que fazem esse trem feio. Toma vergonha na sua cara. Quem sabe vocês não vão aí fazer um curso de reciclagem, todo mundo, pessoal. né? Homens né, e mulheres, ué. né? Não, e a gente não tá aqui pra fazer pré-julgamentos, não. A gente tá aqui justamente pra ser o start, um gatilho. Se é pra fazer denúncia ou se é pra você mudar a sua postura também. Né, mulherada? Ô macho, você tá vendo que você tá falando um pouquinho mais alto do que o normal? Dá uma segurada aí, dá uma Começa a se baixadinha de policiar, bola. às vezes você consegue mudar Mulherada, suas pega o atitudes. cabo de vassoura. Brincadeira, gente. Deixa Daqui a pouco vai brincar da Lei Zé da Penha também aqui, ó. Então gente, é isso. mas obrigada, viu? Obrigada a companhia de vocês nessa noite. A gente tá de volta semana que vem. Eita, eu acho que já tem um convidado confirmado, hein? Posso adiantar? Pode. É. Não, peraí. Vamos dar dicas. Comida. Ai, que delícia. Comida. Ela traz muita coisa gostosa Ela no traz muita- Instagram. Eu acho que ela não é nem comida, é fome, né? Que eu vejo os trem dela e eu fico com tanta fome. As lombrigas até mexem na sua Mexe, barriga, né? briga, minha filha. Então tá bom. Vamos lá. Letícia, mais conhecida como Engordai. Isso, semana que vem ela vai estar aqui com a gente. Mas pra você não perder, ativa a notificação do YouTube, se inscreva no nosso canal, curte, comenta, compartilha. Claro, acompanhe nosso site também, terradomandu.com.br. E não perca nada do que a gente posta por aqui. Hoje eu falei bem devagarzinho pra não morrer sem respirar, entendeu? Minha filha, hoje eu tô uma coisa mais calma, porque semana passada, Deus é mais. Ei, tá bom. É isso, um bom fim de semana pra quem nos ouviu até aqui. Beijão. Obrigado E pela até companhia. Até semana que vem.